Olá pessoal, aqui é o Alan Pax, o criador do Conaed. Vou contar um pouquinho da minha história, mas há um ano atrás para hoje mudou muita coisa na minha vida. E hoje vamos comentar como é que isso mudou, por que isso mudou. E na verdade não foi à toa. Existe uma forma, melhor dizendo, uma fórmula que fez com que minha vida mudasse. Estou dizendo ultimamente que foi a melhor terapia que eu já fiz na minha vida. Eu só fiz terapia 2 vezes na minha vida. Uma vez com um psiquiatra e a outra vez com forma de lançamento. E hoje estou com um convidado para lá de especial, que é justamente o meu grande, entre aspas, psiquiatra, o meu grande mentor no marketing, no internet marketing, no marketing digital. Então gostaria de dar as boas-vindas ao nosso convidado ultra especial, Érico Rocha, a pessoa que trouxe o forma de lançamento para o Brasil. Boa noite, Érico. Oi, boa noite, Alan. E é o seguinte, eu já fiz muito webinário, mas eu já fui, me chamaram de muitas coisas, né? Mas nunca de um psiquiatra. Mas eu fico muito feliz, eu acho que eu entendo o background da coisa. Érico, você ainda vai ganhar muitos apelidos, porque para cada pessoa vai te identificar de uma forma diferente. Para mim, né, por que eu chamo de psiquiatra? Algumas pessoas já sabem um pouco da minha história, mas na verdade, em poucas linhas é o seguinte, eu comecei há 10 anos atrás como empreendedor, já tive alguns negócios, sou aquele chamado de empreendedor serial. Só que os meus negócios, eles nunca cresceram da velocidade e da forma que eu sonhava. O que aconteceu? Depois de muito bater cabeça, para lá e para cá, bater cabeça mesmo, e de confusões da minha vida como empreendedor, e é pessoa que vai embora da empresa, que derruba a empresa, problemas com o ambiente físico, de repente tem que mudar, enfim, várias variáveis que existem no mundo empreendedor, sobretudo a falta de clientes. Por mais que o produto fosse bom, o serviço fosse bom, a falta de cliente é uma coisa que destrói qualquer tipo de empreendedor. O que aconteceu? Há um ano atrás, eu estava vendo hoje, por acaso, eu estava vendo hoje os recibos do médico, eu fui parar no psiquiatra um ano atrás, o recibo, a primeira data foi no dia 19 de abril, e a última foi em julho, ou seja, a questão de 13 meses, 13 meses atrás eu comecei uma terapia no psiquiatra, porque simplesmente eu travei, não tinha resultado, eu tinha voltado a estaca zero, mesmo após 9 anos de empreendedorismo, e aí eu comecei, fui parar, caí na cama, fiquei na cama por algumas semanas, eu não conseguia fazer nada, simplesmente porque não tinha resultado na minha vida. Comecei a fazer essa terapia, depois de algum tempo, eu conheci o Fórmula de lançamento, eu entrei no Fórmula, eu lembro precisamente, no dia 11 de junho, por volta das 9 e pouco da manhã. Foi um dia marcante na minha vida. Érico, por isso que eu te chamo de psiquiatra, porque após esse dia, foi a melhor terapia que eu já fiz. Após aquele momento que eu comecei a estudar o Fórmula e aplicar os conhecimentos que eu obtive no Fórmula, eu comecei a ter resultado como empreendedor. E tendo resultado como empreendedor, a coisa mudou e eu não precisei mais de remédio, não precisei mais de psiquiatra, a minha vida se transformou completamente. Hoje eu conheço pessoas incríveis, eu consigo ter um impacto muito maior no mundo através disso, eu consigo replicar boa parte do conhecimento que eu tive nesses 10 anos de empreendedorismo. Aquilo que eu errei para as pessoas não cometerem os mesmos erros e aquilo que eu acertei para que as pessoas saibam os atalhos para ter bons resultados. E o melhor atalho, para mim, com certeza, sem dúvida nenhuma, foi o Fórmula de lançamento. Érico, uma das perguntas que eu mais recebo, assim, é sobre a questão de idoneidade. Será que a Fórmula de lançamento funciona mesmo? E eu costumo dizer para as pessoas, funciona. E olha, a prova disso é o que eu recomendo para os meus melhores amigos. Melhores amigos, todos eles eu tento trazer para o Fórmula, porque eu sei da veracidade desse produto, de quão bom ele é. Eu vivi as experiências como empreendedor, eu vivi as experiências do evento ao vivo que foi feito, aquela energia que se criou, centenas de pessoas que... Nós, empreendedores, geralmente somos solitários, e de repente estávamos num ambiente com centenas de pessoas falando a mesma língua, podendo compartilhar os mesmos conhecimentos. Isso foi espetacular. E de lá para cá, Érico, eu não sei se você sabe os resultados, né? Mas você sabe dos Conaeds, né? Fizemos o 1 e o 2, com um faturamento somado de praticamente R$ 700 mil, fora outros lançamentos que a gente fez, resultando
praticamente mais de R$1 milhão nesse, diria, 10 meses que eu faço parte do Fórmula de Lançamento, começando do zero no marketing digital, né? Eu vim de outro mundo, eu tinha uma empresa de intercâmbio, tinha uma empresa de tecnologia, mas marketing eu não sabia. E em 10 meses já cheguei a faturar, num ano consecutivo, mais do que qualquer outros dos 9 anos anteriores. Então, essa é um pouco da minha história relacionada ao Fórmula, e é por isso que eu faço questão de apresentar para todo mundo que eu conheço, para as pessoas que me acompanham, o que é o Fórmula de Lançamento, como ele funciona e por que ele funciona. Então, Érico, essa é a minha história, porque eu te chamo de meu psiquiatra, mas enfim, esse é o grande resultado, tá? Doutor Érico Rocha, muito obrigado pelo que você fez por mim e pelo que você faz para todas as pessoas que estão nos ouvindo e para as pessoas que já são seus clientes, já conhecem o Fórmula, muitos resultados, dezenas, centenas de resultados. Incrível. Muito obrigado mesmo por esse seu trabalho, Érico. Fico muito feliz, Alan, muito feliz mesmo. É incrível, né? Eu imagino que se você se contasse isso há um ano atrás, ia parecer que você ia estar mentindo para você mesmo. E, ao mesmo tempo, para todo mundo que está ouvindo, nem todo mundo atinge os resultados que a Alan atinge. Algumas pessoas atingem mais, por exemplo, Carlos Pereira. Outras pessoas atingem menos. Mas o que eu quero que vocês, talvez, enfatizar aqui, é que o Fórmula de Lançamento, ele é, eu não sei, ele é uma fórmula de transformação, de te levar de A para B. Eu acredito, eu próprio fui transformado por essa forma, no meu primeiro negócio, que foi o ProLeilões, enfim, foi incrível, fundei outros 4, 5 negócios, não fui eu que inventei essa forma, eu acho que a pessoa que inventou essa forma teve, eu não sei se um momento de iluminação ou alguma coisa assim, não sei que crença você tem, mas enfim, o fato é que essa fórmula funciona pelo mundo inteiro. Já mais de 10 mil pessoas já fizeram Fórmula de Lançamento pelo mundo, segundo a revista Forbes, mais de 400, não sei, na verdade 400 milhões de dólares já foram faturados com a Fórmula de Lançamento, mas mais do que isso, mais do que um faturamento, isso que eu queria falar para vocês, eu falei isso num vídeo que eu vou publicar amanhã no meu canal, mais do que um faturamento, porque é o seguinte, dá para ganhar dinheiro de vários jeitos. Até de forma ilícita, tem gente que ganha dinheiro de forma ilícita. E eu acho que a função do empreendedorismo, eu acredito que a função do empreendedorismo no Brasil, é uma coisa que eu acredito, quer dizer que é verdade, mas eu acredito que a função do empreendedorismo no Brasil deve ser um empreendedorismo de causar transformação. E para você, às vezes você é um web designer, transformar a vida da pessoa através do seu produto X. Para você que é médico, através do seu produto X. Para mim é transformar os negócios de empreendedores, mas uma vez que você trabalha com empreendedorismo de transformação, que você realmente prioriza a transformação, você tende a ter resultados que você não esperava ter antes. E se você faz isso como uma metodologia, melhor ainda. Então, assim, mais do que o faturamento, a Fórmula é uma oportunidade de transformação, de dar um salto. Para muitas pessoas é realizar um sonho de empreender, para outras pessoas é sair do platô, para outras pessoas é começar uma coisa do zero ou do menos 40 mil, como a Alan deve ter começado, ou menos zero, ou, enfim. E eu fico muito feliz de ter a oportunidade de falar com as pessoas, eu estou divulgando a Fórmula de Lançamento agora. Eu abro essa turma, essa experiência, eu costumo dizer que o Fórmula não é simplesmente um conteúdo empacotado, ele é mais que isso, é uma experiência, é uma comunidade, onde costumo dizer que hoje em dia eu vejo cada vez que é a terceira vez que eu rodo a comunidade do Fórmula, esse programa intensivo, né? Ele começa online e a gente entra na comunidade do Facebook e eu costumo ver cada uma daquelas pessoas com uma pipoca que ainda não estourou. Elas ficam olhando uma para o lado da outra e falam assim, nossa, será que isso vai funcionar mesmo? Será que eu fiz a coisa certa? E elas começam a conversar uma com a outra para ver se as outras pessoas que estão lá são reais, mas será que você é real? E agora? E de repente, no meio daquele pipoqueiro, uma estoura, uma acontece um salto, e as pessoas conseguem entender e acreditar que aquilo é realmente verdade, porque elas veem na frente dos próprios olhos dela, e elas começam a aplicar a fórmula, e começam a ter, de repente você vê num pipoqueiro onde empreendedorismo de qualidade, empreendedorismo de transformação, empreendedorismo de geração de valor surge. E o resultado disso tudo, além da transformação da vida delas e dos clientes delas, são os vários testemunhos que elas postam por si mesmas no YouTube. Hoje em dia a gente tem mais de 300 testemunhos, a gente tentou colocar o máximo possível numa página que eu mandei um e-mail hoje, uma página com, na verdade a gente queria botar, Alan, 101 testemunhos, mas eu descobri que se você colocar 101 imagens numa página, ela demora para carregar para a maioria das pessoas, a gente acabou
colocando 63, porque 63 foi o número de testemunhos que não deu pau na página. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz e eu tô super feliz pela oportunidade de estar aqui com a sua audiência, respondendo qualquer pergunta que elas tiverem. Qualquer. Perfeito, Érico. E, gente, pessoal que me acompanha, pessoal que está presente hoje. Então, estamos aqui abertos para qualquer pergunta, estamos ao vivo e a gente vai tentar responder o máximo de perguntas. O que acontece eu lembro de uma antiga propaganda do canal Futura, que dizia que as perguntas, que não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. Portanto, hoje, você que está ouvindo, você está movendo o mundo, você está começando a mover ao seu mundo, está começando a mover as pessoas que estão aqui presentes, e futuramente estarão movendo as pessoas através do seu negócio, utilizando o Fórmula. Portanto, hoje, faça a sua pergunta. Estamos aqui, eu e o Érico, especialmente o Érico, grande convidado especial, para responder qualquer pergunta. Vamos lá conhecer o que é o Fórmula. E, Érico, eu gostaria de começar com a primeira pergunta minha mesmo. A pergunta é já direto na jugular. Érico, por que o Fórmula funciona? É o seguinte, Alan, ele funciona porque ele consegue gerar na pessoa do lado de lá, né, na pessoa, no futuro cliente, no futuro prospectus, 3 coisas muito bem. Ele consegue chamar a atenção das pessoas. Ele consegue chamar a atenção das pessoas. Ele consegue causar uma decisão das pessoas. E chamar a atenção e causar a decisão é uma espécie de um processo de conversão. E ele consegue, ele é uma máquina, eu não conheço melhor, mas é uma maior máquina que eu pessoalmente conheci de atração de audiência. A atração de audiência. E é da atração de audiência certa, não a atração da quantidade de audiência, mas da qualidade de audiência. E eu posso dar vários exemplos. Do exemplo, por exemplo, empiricamente do Thiago e da Laís. Eles fizeram um hiperlançamento semente, que é uma espécie do mesmo tipo de lançamento que você fez para usar o Conaed. Em 8 semanas, eles atraíram 31 mil pessoas para o lançamento deles, sem gastar um centavo de anúncio. 31 mil pessoas. Eles conseguiram atrair 20 dos caras mais renomados do Brasil em saúde. E uma lista grande não é o suficiente, uma audiência grande não é o suficiente. Uma audiência só vale quando você consegue monetizar e criar um relacionamento com ela. E eles foram pagos, né? Aquele lançamento rendeu para eles múltiplos 6 dígitos. No caso, eu não sei exatamente o final da conta, mas até onde eu entrevistei eles, e a entrevista está lá no YouTube para qualquer uma pessoa ver, foram 206 mil reais. Então, assim, audiência, posicionamento, prestar atenção. E ela funciona porque ela fala com uma parte do cérebro que a maioria das pessoas ignora. A maioria das pessoas tentam vender alguma coisa ou envolver as pessoas no projeto, vai descrevendo o projeto para as outras pessoas. Ele é bom por isso, ele é bom por aquilo. Ele esquece do seguinte fato, que a maioria das decisões que a gente toma não são racionais. Não são baseadas em lógica. A maioria das decisões, que nem quando a gente acha que é baseada em lógica, é baseada em lógica. A maioria das decisões que a gente toma são baseadas em emoções, pelo nosso instinto de sobrevivência. E no vídeo 1 do Fórmula de Lançamento, eu explico isso. Eu explico que são gatilhos mentais. E quando você aperta esses gatilhos mentais, as pessoas tendem a prestar atenção, de uma forma íntegra, as pessoas tendem a prestar atenção e elas tendem a decidir. Na maioria das vezes. E é o seguinte, Alan, mais empiricamente eu posso dar mais um detalhe. Não importa o negócio que você esteja. Eu estou falando sério, não importa. Se é uma escola de inglês, se é uma consultoria, se você ensina as pessoas a tricotar, ou se você vende salgadinho na feira. Não importa. Existem sempre 3 categorias de cliente que você pode ajudar. E a maioria das pessoas foca em uma dessas categorias. E só que o problema é que uma dessas categorias, que a maioria das pessoas intuitivamente focam, só representa, na maioria das vezes, 3% de todos os clientes que você pode ajudar. Por exemplo, todo mundo tende a focar só naquelas pessoas que estão procurando pelo serviço dele. A gente chama isso de lead desesperada. A lead desesperada é aquela pessoa que já sabe que tem um problema, ela já quer a sua solução e ela já procura. Posso dar um exemplo? Por exemplo, uma pessoa que... vamos dar um exemplo aqui, e-mail marketing, por exemplo. Uma pessoa que vai vender e-mail marketing, seja um software de e-mail marketing. Tem pessoas que já sabem que precisam de e-mail marketing, elas já procuram e-mail marketing, elas vão lá no Google, digitam e-mail marketing e vão comprar da primeira pessoa que der um desconto para ela.
Mais ou menos assim. No ramo da corretagem, a pessoa já quer comprar um apartamento amanhã, ela precisa de um apartamento porque, sei lá, foi expulso da casa da sogra, ela tem que comprar um apartamento porque mudou, ou porque mudou de emprego, e a maioria das pessoas, de todos os negócios, eles só focam nessas pessoas, só focam nas pessoas que já te conhecem, já sabem o que você vende. O problema é que, assim como você, o mundo inteiro está brigando por essas pessoas. O mundo inteiro está brigando por essas pessoas. E é aí que vem a hora que você tem que ficar dando desconto, você tem que ficar brigando de faca, é uma briga de faca. E aí o que acontece? A maioria dos seus clientes ou dos seus potenciais clientes estão em outras duas categorias, embaixo do iceberg, embaixo da vista da maioria das pessoas. E esses caras são pessoas, que precisam dos seus produtos, mas estão postergando a possibilidade de compra. 2, pessoas que precisam dos seus produtos, ou os seus produtos podem ajudar a transformar a vida delas de alguma forma, ou causar valor na vida delas, mas elas não sabem que seus produtos existem. E o fórmula de lançamento, ele foca nessas duas outras categorias, que são mais ou menos 97% de todos os clientes que você pode ajudar. E é por isso que o fórmula de lançamento ele causa muitos saltos em resultado. Porque ele não foca nos 3% onde é difícil. Ele foca nos 97% que ninguém vê e você está ali sozinho. E quando você faz, muita gente reporta no fórmula de lançamento. Se você olhar as entrevistas, você vai ver. As pessoas, por exemplo, olha a entrevista do Dr. Carlos Pereira, advogado, por exemplo. O que ele reporta? Se você lê entre as linhas, ele reporta como foi possível para ele cobrar o preço justo pelo serviço, quanto ele não precisava mais dar desconto. Dá uma olhada na entrevista do Leandro Madeira, quanto ele tem uma agência, então um negócio completamente diferente. Como foi possível para ele nunca mais ter que dar desconto? E ele focar em, sabe o quê? Em vez de dar desconto, dar resultado, porque as pessoas querem resultado. Então essa é uma das razões. Se você quiser mais informações sobre isso, basta entrar no primeiro vídeo e no segundo vídeo, que eu explico detalhadamente, por volta de 40 minutos, passo a passo, por que isso acontece. Maravilha, Érico. A gente está aqui com o suporte técnico do pessoal da minha equipe, o Eric, e ele está providenciando, inclusive, aqui o link para o pessoal encontrar onde estão essas entrevistas, tá? A gente vai deixar aqui fácil para o pessoal. Bom, é o seguinte, Érico, ontem à noite eu estava conversando com o pessoal aqui, que eu ensino Fórmula, mas pessoalmente a gente foi numa pizzaria aqui ontem, e a pergunta, houve a discussão se um dia vai saturar esse tipo de trabalho ou não. E sabe o que o meu sócio, Marcelo Nascimento, respondeu? Ele respondeu uma coisa muito interessante. Ele falou assim, sabe por que não vai saturar? Porque esse é o Fórmula trabalha do jeito certo de vender. Do jeito que a gente vende para quem realmente precisa daquilo. A gente não está empurrando nada, a gente simplesmente está entregando, agregando valor para quem realmente precisa daquela transformação que nós, produtores, ou que os empreendedores têm para fornecer para o seu público. Então, nossa, o produto certo que encaixa para a pessoa certa. E isso é maravilhoso. Ou seja, chega aquele negócio de vendedor chato empurrando coisa. O que eu aprendi, a grande lição que eu aprendi com Fórmula, é justamente você segmentar bem para quem você quer vender alguma coisa, que aquele produto seu faz total sentido para aquelas pessoas. Ou seja, é o jeito certo, é o jeito de você preencher as lacunas das pessoas que precisam daquilo e simplesmente, de repente, não sabiam que precisavam daquilo. Mas o fato é que aquilo melhora a vida das pessoas. Muito bem, Marcos Marinho pergunta: gostaria de saber se o Fórmula me ajuda a escolher produtos para gerar listas e se também me ajudará no sentido de criar produtos. Com certeza, o Fórmula é uma máquina de criação de produto. Só que antes ele cria produto, a maioria das pessoas tem, e eu acho que isso é um erro, não é um erro, mas é uma maneira mais difícil. Eu criei um vídeo no YouTube faz 2 dias atrás, se não me engano, que eu falo que sim, a maioria das pessoas, e eu inclusive, seguir o seguinte caminho do empreendedorismo. 1, eu vou ter uma ideia. 2, vou ter essa ideia, vou implementar um produto. 3, eu vou vender esse produto. 4, as pessoas vão adorar esse produto, vão recomendar para as outras. 5, eu vou ser feliz. Um feliz empreendedor. E eu fiz isso, gente. Eu fiz isso. O problema é que você tem que rezar, pegar um texto, ou o que quer que seja a reza da sua religião que você acredita, e rezar, depois que você tiver feito um produto, para a sua audiência, para aquele produto pegar. Você não tem como saber. No Fórmula, quando se você for começar do zero, isso eu estou contando se você não tem um produto. Érica, eu quero lançar uma coisa. Você vai utilizar o hipersemente para criar uma audiência, depois e monetizar com essa audiência, mesmo criando. Depois você usa o lançamento semente
Porque no lançamento de semente, você usa ele para pré-financiar a criação do produto antes do produto existir. Por que que isso é importante? Por que que isso é importante? Primeiro, porque você ganha dinheiro antes do produto existir, é uma prova que existe mercado para aquele produto. Segundo, as chances de você fazer um produto excepcional são muito maiores, porque, você já vendeu ele, 2, você vai fazer o produto interativamente com uma audiência que realmente existe. A maioria das pessoas tem uma ideia, eu vou fazer isso, gasta 6 meses, 1 ano escrevendo seu e-book, o seu produto, e depois vão falar com o primeiro cliente. Quanto mais, nenhum plano sobrevive ao campo de batalhas. Os produtos que geram mais resultado, por que a Fórmula gera tanto resultado? Porque ele foi criado interativamente com o lançamento de semente. Eu próprio lancei aqui no Brasil, quando eu fui adaptar o método para o Brasil, na vida real, no campo de batalha. E no lançamento do Fórmula é um típico exemplo. Eu tinha essa ideia, tinha de trazer aqui, mas eu queria saber se isso ia pegar do mesmo jeito. Será que funciona no Brasil do jeito que vai funcionar para eu ensinar isso? E eu fiz um semente. Antes de o Fórmula ser lançado no Fórmula 0, eu tinha arrecadado R$256 mil. E com aquele dinheiro, e o melhor de tudo é ser pago para produzir o produto. Então, assim, eu acho que esse caminho é o caminho das minhas outras 3 empresas que eu criei, foi ser pago para criar um produto. E quando você criar, você já tem certeza, ou uma certeza mais empírica, real, na sua conta bancária, ali, que aquela coisa vai pegar, ao invés de você começar a jogar roleta russa com isso. Porque é o seguinte, quem fala que vai fazer um produto, que aquele produto vai pegar sem certeza, é porque não empreendeu tempo bastante, nem sempre a gente acerta, existem erros. O empreendedorismo é um jogo de tentativa e erro. Muito melhor é você saber o erro antes de gastar energia no produto. Você testa as coisas muito mais rápido, você tende a ser mais eficiente na criação dos seus negócios. Olha, Érico, esse para mim é uma das grandes quebras de paradigma e eu vivi essa transformação. Eu, com certeza, também era uma pessoa que pensava primeiro no produto e depois como botar ele no mercado, achando que meu produto era o melhor produto do mundo. E hoje, quanto mais eu tenho experiência, mais eu prego o contrário disso. Ou seja, a partir do momento que você tem uma audiência, entende as necessidades dessa audiência, fica muito mais fácil você preencher as lacunas, as necessidades das pessoas. E eu sei que as pessoas que estão ouvindo a gente, talvez muitas pessoas ainda tenham dificuldade de entender isso. Mas eu peço para essas pessoas, acredite nisso. Sim, é muito mais fácil e poderoso. E as pessoas vão ficar agradecidas quando você simplesmente produz o produto após você ter uma audiência que está desejosa por aquilo, que eventualmente já implorou por aquilo, já pagou por aquilo, e você entrega exatamente o que a pessoa quer. É uma fórmula, eu diria, não entendo mal, mas seria uma fórmula mágica. Não estou falando que é magia, não é isso. Tem muito trabalho envolvido. O Érico costuma dizer que é simples, mas não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas para mim tem um encanto, tem uma magia, você entregar para as pessoas exatamente o que elas estão precisando. Acho fantástico isso. Bom, muito bem, pergunta da Cris. Várias pessoas estão indicando Fórmula como afiliados, ou seja, eles usam a Fórmula para ajudar a vender a própria Fórmula. Érico, antes de você responder isso, as pessoas usam como afiliados a Fórmula para ajudar a vender a própria Fórmula. Eu costumo dizer assim, eu me encantei pela Fórmula ao perceber isso, tá? A Fórmula usando a própria Fórmula para se vender. E hoje eu uso tudo que eu ensino também, eu aplico exatamente o que eu ensino. E eu acho isso fantástico, viver a transformação. Você ser a pessoa transformada e vender exatamente aquilo que te transforma. Para mim, isso tem um valor dentro de mim, isso me passa, eu sinto que eu consigo passar muito mais credibilidade ao fazer isso. Mas muito bem, a pergunta é para você, Érico. As pessoas que estão trabalhando, promovendo o próprio Fórmula, usam a Fórmula para vender? Alguns usam. É o seguinte, a Fórmula é uma das coisas mais eficientes do mundo para causar uma ação. Você pode usar a Fórmula para o bem e você pode usar a Fórmula para o mal. Eu espero que as pessoas usem para o bem. Eu uso a Fórmula nos meus filhos. Eu uso a Fórmula na minha esposa. Eu uso a Fórmula se eu quiser que as pessoas saírem à noite, eu quiser que todo mundo venha para que eles saiam à noite. Porque eu sei que a Fórmula é extremamente eficiente. Eu uso a Fórmula para tudo que eu acho que vai causar um bem, para influenciar e causar ação em tudo que eu acho que vai causar o bem para as pessoas. E eu uso a Fórmula para
promover o próprio Conaed, porque o Conaed era uma coisa boa. Eu usei a fórmula, e o uso da fórmula me fez chegar onde eu cheguei nos rankings. Eu uso a fórmula. Então, assim, a fórmula é um instrumento extremamente poderoso para você criar uma audiência. A fórmula é extremamente uma metodologia extremamente poderosa para você converter aquela audiência em clientes ou para você fazer isso. Mas a única coisa que e as pessoas usam a fórmula para promover a fórmula. A única coisa que eu te peço, se algum dia você aprender a fórmula, é usar a fórmula somente para conseguir puxar para frente, criar projetos que façam bem, que monetizem também, mas que façam de uma forma ou de outra o bem para a humanidade, assim, que seja um empreendedorismo de transformação positiva. Eu espero que as pessoas usem isso. Então, assim, a fórmula pode ser usada até para se eleger, se a pessoa quiser. Eu só espero que as pessoas tenham a integridade. Por isso que eu prego dentro do fórmula sempre usar a integridade. E o mais interessante é que a fórmula funciona até para quem conhece o fórmula. Inclusive, ela funciona até melhor para quem conhece o fórmula. Então, quando eu vejo, eu vou dar um exemplo empírico nisso, né? Eu ensinei a fórmula para uma pessoa que chama Ricardo Piovan, e o Ricardo Piovan dá treinamento de liderança, minha empresa está crescendo, e ele aplica a fórmula para vender os treinamentos de liderança dele. E eu, um dia, estou na internet, estou vendo um vídeo do treinamento de liderança dele. Eu comprei 3 cópias para cada um dos meus líderes da minha empresa. E eu sabia exatamente, palavra por palavra, por que ele estava conseguindo me causar uma ação de compra. Mas nem por isso eu deixei de comprar. Por quê? A fórmula é uma maneira de você expressar o que é de melhor do seu produto. A maioria das pessoas tem produtos ótimos, tem ideias ótimas, mas elas não sabem expressar isso para o mundo exterior de uma maneira que causa pessoas a desejarem o que está ali. E se você usar a fórmula para vender, uma das primeiras lições do fórmula de lançamento é transformar a sua oferta numa oferta irresistível. E para transformar a sua oferta numa oferta irresistível não é nenhum passe de mágica, não. Você tem que dar valor, você tem que aumentar a sua garantia, você tem que entregar mais do que você promete. Regra número 1 do fórmula, entrega mais do que você promete. Então, assim, não é nenhuma mágica que a gente passa uma vara de condão e o produto fica mais bonito. Não é colocar, como é que eu digo? A fórmula não é colocar chantilly num bolo de lama para ele parecer bonito, para as pessoas comprarem. A fórmula trabalha o bolo de dentro para fora. Ela entende o que é bom para o bolo, quais são os ingredientes, o que você tem que fazer, quando você tem que fazer, por que você tem que aumentar a qualidade. Tanto é que o fórmula, desde que ele se expandiu no Brasil, ele tem aumentado muito a qualidade dos próprios produtos que estão no mercado. As pessoas, cada vez mais existem lançamentos mais bem preparados. Não só isso, os produtos por trás dos lançamentos são mais transformativos, são de melhores qualidades. Quem está usando fórmula entende disso. Então é isso aí. Perfeito, Érico. Eu vi que você até se empolgou aí nas respostas e assim, é isso. Cara, pra mim é apaixonante. Eu que gosto muito do empreendedorismo, eu que defendo a ideia de transformar a sociedade. Aliás, compartilho isso com o Érico, né? De transformar o mundo através do empreendedorismo. É aquilo, você desenvolver produtos melhores por causa do Fórmula. E mais, eu endosso completamente o que o Érico falou. O Fórmula não serve só para negócios. No nosso dia a dia, a partir do momento que você conhece o Fórmula, você começa a se relacionar melhor com as pessoas. Acho isso incrível. Érico, a gente está recebendo assim perguntas aos montes, mas aos montes mesmo, tá? Então vamos lá, tem perguntas de tudo quanto é tipo e eu vou tentando passar tudo que eu encontro aqui pela frente, tá? Bom, a Cris novamente teve 2 perguntas aqui consecutivas, eu vou aproveitar. E assim, como é que eu consigo? Olha só a pergunta. Ela viu já alguns vídeos seus e ela quer saber como é que se consegue ao menos o montante para pagar o Fórmula. E eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Olha, Cris, eu confiava tanto nesse método, como já vi alguns resultados, que eu tive que dar um jeito, tá? Não sei como é que vai responder, mas eu corri atrás, não sei se você sabe da minha história, eu consegui alguém para me ajudar e, assim, para mim era um risco, entre aspas, que eu estava assumindo, mas para mim não era risco, porque eu sabia, tinha certeza que aquilo ia funcionar. E uma vez eu fui influenciado por uma frase que eu gostei muito do Érico, que não importa quantos recursos você tem, mas quantos você consegue levantar de recursos, né? Quanto você consegue produzir de recursos. Érico, a Cris está perguntando como é que ela consegue um montante para pagar o Fórmula. Você tem uma dica sobre isso? Cris, é o seguinte, eu lanço Fórmula 1 a 2 vezes no ano. Tá vendo? Esse ano, eu não sei, eu sinceramente não sei se eu vou a segunda vez. Tem alguns projetos
que podem tomar prioridade da segunda vez. Mas é o seguinte, nesse processo, quando as inscrições abrem, não sei se você teve a possibilidade de ver um evento ao vivo meu. A gente tem que, o Fórmula, basicamente ele é um treinamento online, que tem uma comunidade, e a gente ajuda essa comunidade, que tem webinários, e eu estou comprometido com o resultado dessa pessoa. O Fórmula, para mim, não é um curso. Eu não estou interessado em curso, eu não estou interessado em informação, eu não quero informação, não preciso, não tenho mais tempo para ver informação. Eu estou interessado em gerar resultado, porque eu sou uma pessoa de resultado. E o Fórmula é a menina dos meus olhos. E mesmo assim, para eu gerar resultado nessa escala que você está vendo nos testemunhos, para eu gerar isso, isso me consome certo tipo de energia, então eu não consigo atender todo mundo que vai. Por isso que o Fórmula fecha rápido. Essa é a verdade. Eu não consigo colocar mais gente no evento ao vivo de bônus que eu dou. Não consigo, tem gente que ficou de fora, você não sabe a dor do coração que isso me dá. Ao mesmo tempo. E é por isso que o Fórmula não é um investimento barato. Não é um investimento barato. E ao mesmo tempo, se hoje você não tem o dinheiro para investir no Fórmula, lida com isso você e não investe no Fórmula. Vai lidar com a sua vida, vai trabalhar, vai lidar, vai fazer, e sei lá, volta daqui a um ano quando chegar a hora. Porque assim, daqui a um ano, a sua vida, se você trabalhar, você vai estar melhor. Então, essa não é a hora. Se hoje você tem um último centavo, você não tem esse dinheiro, não é a hora de você investir no Fórmula. Vai lidar com isso. Eu falo isso do fundo do meu coração. E ao mesmo tempo, quando eu lançar de novo, daqui a 6 meses, daqui a um ano, sei lá quando, e você estiver na hora certa, vai lá. O Alan, ele deu um jeito, para aquilo era importante para ele. Talvez isso seja importante para você. Não existe. Eu diria que o Roberto Chinachique fala uma frase, tá? Quem quer, escreve essa aí. Tá? E eu não sei ensinar isso. Não sei. E eu não posso te falar para fazer isso. Mas ele fala o seguinte, anota aí. Muito importante, pro resto da sua vida. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. E eu não sei se você está dando um jeito, uma desculpa, mas para mim o mais importante é, se você não tem dinheiro agora, não é a hora do Fórmula para você. Certo? E eu podia falar, vai, dá um jeito. Não. Se você não é hora para você, lida. Você tem outros problemas. Você tem que lidar com esses problemas junta. Daqui a um ano, eu vou estar mais do que feliz se você quiser disputar uma vaga no Fórmula. Mas é isso aí. Geralmente o que eu falo. A pessoa fala, Érico, mas o Fórmula não é começar do zero, você tem que ter X mil reais para investir. É o seguinte, tem no ramo do empreendedorismo, eu não consigo dar consultoria para todo mundo que quisesse. Hoje em dia eu já nem dou mais, porque não tem mais tempo. Eu tento fazer a diferença para a maior quantidade de empreendedores que eu consigo, só que eu não consigo mais do que eu consigo. A não ser que eu duplique o Érico. E eu tenho problemas pessoais de como é que eu vou fazer para duplicar o Érico. Tá? Então, assim, é outro problema. Mas o jeito que eu lido fazer isso é fazendo a maior diferença que eu posso. Eu estou fazendo a minha gota no oceano. E talvez essa hora não seja para você. Então, se não for para você, beleza. Não é agora. Daqui a um ano eu vou estar de braços abertos para te acolher. Olha, não é incrível a pessoa falar assim, onde você conhece, no mundo tradicional, onde a pessoa fala assim, olha, não é para você, se não for a hora, não compre agora. Você encontra os vendedores por aí se matando, pegando você e forçando você a comprar de qualquer jeito. Eu tenho exemplos aqui no Conaed, a pessoa fala assim, Alan, pelo amor de Deus, eu queria isso, estou com dificuldade, estou passando fome. Aí eu falo, meu Deus, você está passando fome, você, infelizmente, não é para você agora. Teve gente que... Quando a pessoa está passando fome, vai ter que lidar com outras coisas na vida dela. Exato. Érico, eu cheguei ao ponto de ter que proibir uma pessoa. A pessoa queria porque queria, tá? Eu tive que proibir ela. Eu falei, se ela comprasse, eu devolveria o dinheiro na hora, tá? Porque a dificuldade era tão grande, simplesmente não pode abrir mão das necessidades básicas. Então, ótimo, adorei sua resposta, Érico. Vamos lá. Vamos lá, Daniel Matos. Moro em São Paulo, já assisti vários vídeos do Érico, onde mostrou casos que se iniciaram do zero. Zero produto, zero serviço, mas não consigo ver com todos esses que começaram do zero... Como todos esses que começaram do zero conseguem uma lista de e-mails para iniciar? Disparam e-mails aleatórios? Não, pelo amor de Deus, nunca dispare e-mails
para quem não pediu para receber. Então, no Fórmula eu ensino 7 tipos de lançamentos. Se você não tem uma lista, o primeiro lançamento que eu te ensino é fazer um hiperlançamento de semente. O hiperlançamento de semente é uma espécie de... O Conaed foi um hiperlançamento de semente. O que ele foi? Ele descobriu a área que ele queria atuar. Vamos supor que você tem que decidir uma área, tá? Não dá para você saber. E aí você decide na área que eu vou atuar na área de... E aí você vai falar a sua área. E naquela área que você quer atuar, tem experts. Toda área tem experts. Então você vai criar e começar a ser o organizador, e o curador daqueles experts. Você vai convidar eles para fazer palestras de forma online. E aí você vai ter várias palestras desses experts. E pode parecer um pouco complicado demais para fazer agora, porque eu só tenho 5 minutos para explicar. Se você for no segundo vídeo do Fórmula de Lançamento, você vai saber exatamente, eu explico passo a passo como isso aconteceu. Então tem um vídeo, tá? Mas aí o que acontece? Esses experts têm audiência. E a audiência, e esse congresso atrai a sua audiência. Então as pessoas se inscrevem no congresso, elas assistem a palestra de graça, por isso entram, e elas se tornam a sua audiência e a sua lista de e-mails. E aí, como monetizar isso? Como você faz para amplificar isso? Isso aí está no segundo vídeo do Fórmula de Lançamento. Mas basicamente, não, você nunca manda, assim, eu abomino spam, eu odeio spam, não é a minha coisa, eu só mando informações, inclusive as pessoas para receber informação de mim, ela tem que cadastrar, ela tem que confirmar, tem muita gente, Érico, por que você pede tanta confirmação? Eu peço confirmação porque eu só quero falar, uma coisa que eu aprendi com o mentor, eu só quero falar com quem quer ouvir, não faz sentido você tentar vender ou mostrar uma oportunidade para quem não quer aquilo, pelo amor de Deus, eu odeio quando fazem isso comigo, e não é eficiente, então assim, é falar com aquelas pessoas que querem ouvir, que querem aquela solução, como vocês agora, nossa, vocês estão aqui, quantas coisas vocês podiam estar fazendo, vocês estão interessados, e para vocês eu tenho maior paixão e prazer em falar, eu não quero falar para quem não quer, e esse é muito, muito legal, parte do Fórmula, como você consegue atrair as pessoas que querem, e você consegue repelir as pessoas que não querem, porque elas têm que passar por tanto passo, elas não vêm, elas não aparecem, é por isso que quando eu divulgo um vídeo do Fórmula, tem 2.000 comentários, porque não é só quantidade, gente. É a qualidade. Muito bom, Érico. E eu também abomino spam. Quando a gente fala de trabalhar em e-mail marketing, por favor, você que está nos ouvindo, não é spam. O Fórmula ensina a gente a trabalhar o jeito certo, que não tem nada a ver com spam. Ensina as pessoas a ficarem ávidas, sedentas por receber aquele e-mail. Então, nada de e-mail aleatório. Adorei essa pergunta do Daniel. E é mais legal. E o mais legal é que chama um marketing de permissão. E o pior é quando você não manda o e-mail. Hoje, por exemplo, eu deixei de mandar o e-mail. É o meu terceiro vídeo, eu falei que ia liberar hoje. Juro por Deus, não devia acontecer, mas aconteceu. Esqueci de mandar o e-mail para a lista. E as pessoas me escreviam de volta. Érico, cadê meu? Você falou que ia mandar o e-mail hoje. Então, assim, isso é legal. É legal de quando você está com uma audiência que está interessado naquilo. Perfeito, já aconteceu também comigo, Érico. Eu fiquei um tempo sem mandar. Cadê seu e-mail? Quando eu mandei, nossa, que saudade que eu tava de você. Isso é fantástico, muito bom, muito bom. Bom, o Charles pergunta, boa noite, posso usar os ensinamentos do Fórmula de Lançamento para um trabalho que quero fazer na Suíça? Para onde vou me mudar em alguns meses? Sim, inclusive a Fórmula de Lançamento funcionava... É novo isso que ela está no Brasil, mas assim, se você entrar no meu canal e tem lá estudos de casos internacionais, você vai ver de todo lugar do mundo, inclusive a Alemanha é muito forte, a Alemanha, eu não estou falando que a Alemanha e a Suíça é a mesma coisa, mas tem certa similaridade, mas enfim, onde tiver no Japão tem uma entrevista com o japonês, tem uma entrevista com o australiano, tem uma entrevista com o canadense, tem uma entrevista com o americano, tem esses brasileiros que você já viu agora, que enfim, agora tem muitos, tem norueguês também, então assim, é uma prova que a fórmula funciona para ser humanos. Eu vou falar de novo, se a pessoa para quem você quer tocar esse projeto para frente, para quem você quer criar um negócio, se a pessoa que for o seu futuro cliente for um ser humano, funciona. E o contrário também, né, Érico? Quantas pessoas do Fórmula não estão espalhadas pelo mundo e está vendendo aqui no Brasil? Nossa, com certeza, com certeza.
Nossa, são várias pessoas. E é muito interessante quando as pessoas atravessam o mundo para vir para o evento ao vivo. Isso é incrível. É incrível, né? Por exemplo, no evento ao vivo teve o Rafael lá da Austrália, o Alex, que veio do Japão, ele pegou um avião do Japão, inclusive no último vídeo da série a gente vai mostrar o vídeo, o que aconteceu depois dele voltar para o Japão, e o que aconteceu dele no aeroporto de Dubai, depois que ele volta do evento ao vivo, muito legal. E até próprios estrangeiros, né? Então, assim, Fórmula é uma técnica, inclusive ela não foi nem inventada no Brasil, então é o que é. Legal. Ricardo pergunta, Érico, quando você fala abrir o Fórmula, é o evento presencial ou um curso online? O Fórmula em si, eu já ensinei o Fórmula de diferentes jeitos. O Fórmula, o jeito mais eficiente, que dá mais resultado, lembra, eu estou comprometido em te dar um curso. Eu não gosto de curso. Eu não quero dar curso. Eu quero dar resultado. E o jeito mais eficiente que eu consegui de gerar resultado, e como é que eu consegui? É porque eu fui lá no campo de batalha e testei. Então, o primeiro Fórmula 0 foi só um evento ao vivo de 4 dias. O Fórmula 2 foi diferente. E agora, o Fórmula é o seguinte, quando você se inscreve no Fórmula, aquela turma se abre, uma turma, talvez seja duas turmas do ano, mas aquela turma que eu chamo de Fórmula 3 se abre. As pessoas se inscrevem. E aí, você tem um curso online no portal, dividido em 6 módulos. E aí você vai passando módulo, módulo. E o módulo não é só empiricamente, teoria, não. É prática. Prática, checklist, teoria, porquê, módulo e prática. Essas pessoas são conectadas numa comunidade no YouTube. Mais ou menos igual a comunidade do Fórmula, que você vê hoje no Fórmula de lançamento, só que uma comunidade mais secreta, mais íntima. E todo mundo é uma pipoca lá, que não se transformou. Nossa, será que vai funcionar comigo? Será que não vai? Nossa, eu estou muito excitado. Nossa, eu estou muito ansioso. Nossa. Ele tem uma série de emoções que estão ali. E aí, à medida que elas veem com os próprios olhos outras pessoas tendo resultado, elas começam a acreditar e colocam em prática mais. E aí, o que acontece? Durante esses 6 módulos aí que vai acontecendo, eu acredito que as pessoas se tornam quase irmãs daquela comunidade. Essa é a minha experiência. E aí, o que acontece? Para as primeiras pessoas que se registram no Fórmula, isso eu não posso garantir para todo mundo, porque, enfim, tem mais limitações físicas. Eu dou a oportunidade da pessoa se registrar para um evento ao vivo. Esse evento ao vivo do Fórmula, ele custa R$5.000. Só que quem faz o Fórmula de lançamento 3.0, ele tem a oportunidade de se registrar nesse evento por R$200. E, Érico, mas por que R$200 eu dou de bônus esse evento? E por que eu cobro R$200? Só para eu não ter certeza, para que quem está se registrando realmente vai. Porque se eu falar, se registra e vai de graça, muita gente se registra, não vai, é aquela coisa toda. Então, assim, eu cobro uma taxa simbólica de R$200. E aí essa pessoa tem a oportunidade de ir no evento ao vivo. Só que é o seguinte, o evento ao vivo é bem menor do que a comunidade do Facebook. Por quê? Evento ao vivo é mais difícil. A gente tentou alugar o maior lugar que a gente conseguiu da última vez em São Paulo, e as pessoas, na verdade, é difícil. Então o que acontece? Quando eu fecho o contrato, não está fechado ainda, quando eu fecho o contrato com o hotel, eu divulgo a data do evento ao vivo e eu dou a oportunidade de registrar para as pessoas que precisam registrar no Fórmula primeiro. Então, o Fórmula é 100% online. Você precisa ir no evento ao vivo? Não. Se você não for, você recebe as gravações. Aconselho você se registrar e ir. Aconselho. Eu acredito que o evento ao vivo é fantástico. Você vai conseguir conexões, você vai ter acesso a palestrantes internacionais também, que eu costumo trazer. Eu não posso exatamente falar agora, até que a pessoa, enfim, muita coisa acontece até o final do ano. É uma negociação tremenda para essas pessoas virem. No ano passado tem um palestrante da Rússia, um palestrante da França. Assim, eu tento trazer os melhores do mundo e criar um ambiente, uma panela de pressão onde é que nem a comunidade do Fórmula é você arrebentar pipoca na panela. A comunidade, quando ela chega no evento ao vivo, é que nem se arrebentar pipoca numa panela de pressão. Muito mais rápido. Porque, enfim, evento ao vivo você tem aquilo. Você vê na frente dos olhos, você conecta com as pessoas, você faz parceria, e a maioria das parcerias que são feitas ao vivo. Né? Então, respondendo a pergunta, o Fórmula é 100% online. Ele é mais ou menos do jeito que você está vendo aqui. Só que a única coisa é que as pessoas estão botando em prática, estão dividindo os resultados da vida reais, estão ajudando umas às outras, e é por isso que eu não posso aceitar muita gente. Então, a primeira vez que eu lancei o Fórmula, eu deixei aberto por 4 horas, tinha lotado o Fórmula. Eu não sei quando esse Fórmula vai lotar. É difícil de saber. A temperatura desse Fórmula está muito maior do que jamais teve. A gente teve nos últimos... Inclusive, vou até mandar um e-mail amanhã ou depois. Nos últimos 7 dias, Alan, a gente teve 84 mil visualizações no nosso canal do YouTube. Mais de 31 mil pessoas já registraram para assistir essa série que vocês estão vendo.
O pessoal está aquecido. O pessoal sabe o que quer. A maioria das pessoas, quando o Alan talvez fez a decisão do Fórmula, ele tinha muito menos informação que talvez a pessoa tem hoje. Eu não tinha entrevistado todo mundo. Então, assim, hoje em dia as pessoas não se perguntam mais se funciona. Elas perguntam se elas vão conseguir ou não uma vaga. Então, assim, eu não sei ao certo. Eu juro por Deus que eu não sei ao certo quanto tempo vai durar as aberturas quando a gente abrir o carrinho do Fórmula. Mas a gente dá o bônus para, literalmente, incentivar. O Fórmula é ação, gente. Eu vou falar o seguinte, empreendedorismo é ação. Você não vai ficar um bom empreendedor estudando muito. Não adianta. Que nem natação. Você pode contratar o melhor coach de natação. Você pode estudar os maiores livros de natação. Você não cair na água, não adianta. Empreendedorismo não é estudar para concurso. Se você quer virar um estudioso, não compre o Fórmula. Se você quiser resultado na vida real, Fórmula. Então o que acontece? E ação é você mover quando nem todos os sinais estão verdes, porque eles nunca vão estar. E ação é você abdicar de ser perfeito. Abdicar de ser perfeito. Porque se você for fazer um lançamento perfeito, você vai demorar anos para fazer. Ação é você delimitar o seu tempo, setar os seus desafios e der o melhor que você puder. É você não ter medo de errar, né? Porque todo mundo erra, mas errar tentando acertar no tempo que você tem. Mesma coisa primeiro com a Ed. Surgiu em 35 dias, foi perfeito? Não. Resolveu, deu tudo que deu, e o segundo foi melhor, foi. Olha o iPhone, você olha o iPhone, ele é perfeito? Parece que é para mim, mas não na mente das pessoas que estão fazendo, porque na mente delas já estão querendo fazer o iPhone 6. Então, assim, é uma escola de puro empreendedorismo, é uma experiência de empreendedorismo. E experiência de empreendedorismo você precisa ter ação. E como é que eu incentivo a ação? Bonificando, incentivando as pessoas que tomam ação. E a criação do evento ao vivo e dar preferência para eles se registrarem no evento ao vivo, reservarem o evento ao vivo deles, é uma maneira de eu incentivar essa ação. E dentro do Fórmula tem muito mais coisa acontecendo, muito mais jogos que as pessoas usam, que eu uso para as pessoas, para incentivar elas a tomarem uma ação e realmente fazer uma diferença para a própria vida delas. Legal. E, Érico, eu vou dar um testemunho pro pessoal. E eu, inclusive, espero que vários dos meus melhores amigos estejam presentes, porque eu realmente recomendo o Fórmula para os meus melhores amigos, tá? Para mim, é o melhor curso de empreendedorismo que existe, porque justamente foca no resultado. E olha, eu quero chamar a atenção de algumas coisas que o Érico falou, que de repente quem está de fora não percebe o valor disso, mas quem está de dentro sabe. Duas coisas é o seguinte, os bônus que ele oferece. Bônus sobre a comunidade no Facebook. É incrível o valor dessa comunidade, porque são pessoas que estão como você, no mesmo barco que você, sentindo as mesmas dores e compartilhando as mesmas conquistas. Com isso, vocês trocam muita experiência entre vocês, os pares, os membros do Fórmula. E isso é incrível, ou seja, extrapola, o Fórmula ele te dá a ignição, você te dá um método, e as pessoas que compõem a comunidade é que dão a liga final, é onde você vai surgir parcerias, é onde você vai sentir a vontade, é com quem você pode compartilhar suas conquistas. E olha só que interessante, é uma comunidade que geralmente a gente não pode falar, que a gente pode falar coisas lá que fora dali a gente não pode falar. Fora dali, a gente não pode falar das nossas conquistas, das nossas proezas. Ali no Fórmula, as proezas são muito bem-vindas. Assim como as grandes dores, que geralmente a gente não pode falar fora dali, mas ali a gente pode compartilhar. E aí vem um cara do lado e te fala exatamente aquilo que você precisava ouvir e te dá exatamente aquela dica que você precisava para você ir para frente. Isso na comunidade online que o Fórmula tem. E agora, no evento ao vivo, o evento ao vivo é assim, é uma magia, é um encanto. Aqueles empreendedores, aquele pessoal internacional que o Érico trouxe no ano passado, incrível que eu aprendi ali, incrível, incrível o número de parceiros, de negócios que eu fechei ali, eu vendi algumas coisas minhas e eu fiz parcerias e mais, ganhei amigos empreendedores pro resto da vida, achei incrível, esses dois bônus, como eu falo, às vezes as pessoas que estão de fora não percebem o valor que eles têm, mas quem está dentro, quem vive essa experiência, sabe extremamente do valor, portanto a minha dica é, o evento ao vivo ele tem um espaço, ele tem uma capacidade física limitada. Então, se você está decidido a entrar pro Fórmula, não deixa para a última hora.
chegue no começo para você não ficar de fora. Infelizmente, no ano passado, um dos meus melhores amigos, o nome dele é Daniel Kamakura, ele entrou no fórum na última hora e ficou de fora do evento ao vivo. Um dos meus melhores amigos, ele demorou para tomar essa decisão. Infelizmente, ficou de fora do evento ao vivo. Incrível. E outra coisa que o Érico falou, e eu, como participante do Fórmula, eu percebo. Primeiro de tudo, você fica tão encantado com Fórmula que você quer estudar e esquece de entrar em campo, esquece de botar a mão na massa. Depois que você entra em campo e vê que começa a ter resultado, você quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então o primeiro erro é não fazer nada. Segundo erro é fazer tudo. E eu um dia fui iluminado num café da manhã, eu tive a oportunidade de estar com o Érico, e o Érico me falou o seguinte: Alan, se você quer ter sucesso, foco. Entra, faz, mas com foco. E eu simplesmente, dos 8 projetos que eu tinha em paralelo, enterrei todos eles e fiz o Conaed com extremo foco. E aí, deu no que deu. Mais de 6 dígitos no primeiro e 5 vezes mais do que isso no segundo Conaed. Uma audiência monstro, chegando em, sei lá, 70, 80 países, não contei dessa vez. Enfim, causando um impacto muito grande. Ou seja, não é só dinheiro, é o impacto, a transformação que eu causo na vida das pessoas. E isso, para mim, é realmente encantador. Mas voltando, me empolguei aqui com minhas respostas, com o meu testemunho. Uma pessoa, Érico, chamada Eduardo, ele já tinha me mandado um e-mail hoje, durante o dia, com essa mesma pergunta. Ele colocou aqui no mural. Ele tem uma escola de inglês, tá, numa cidade interior de São Paulo. É um produto offline. Ele quer saber se é possível aplicar a fórmula de lançamento para conseguir mais alunos para a escola dele offline. Com certeza. A gente tem um grande estudo, um caso de estudo de sucesso, que é o próprio caso do Jobert Chaves, né, da Universidade do Inglês. Ele é até um testemunho. Dá uma olhada, digita Jobert Chaves, Universidade do Inglês. O Jobert, ele usa o fórum de lançamento para vender um curso de inglês online, mas não importa se é online ou offline. Se ele vai entregar online, se ele vai entregar offline, o negócio é dele. Eu não ensino no Fórmula se você tem que entregar online ou offline. O problema depois é seu. Então quer dizer que funciona? Funciona. O produto, se você vai entregar online, se você prefere entregar offline, ótimo. Então entrega offline. A escassez é muito maior, a quantidade de pessoas na turma é muito maior. Então é o seguinte, a maioria das escolas de inglês, elas montam, botam um placar e reza para o santo padroeiro do magnetismo dos clientes trazer o cliente lá, mas enfim, às vezes funciona, às vezes não funciona, tá? Então, e se os clientes não vierem? Então, assim, se você vai usar o Fórmula para fazer coisa offline, tudo bem, pode usar. Se você vai usar para online, usa. O produto, como você vai entregar o produto, não é a limitação do Fórmula. Você pode entregar. Eu gosto do online porque tem mais escalabilidade, mas tem muita gente que entrega offline. Por exemplo, vejo o cara da Cachaçaria Nacional. Ele usa o Fórmula para vender cachaça, não é info cachaça. Sabe? Não é hot cachaça, não é login, ele não manda o login da cachaça, ele manda cachaça lá e a pessoa realmente bebe a cachaça. Inclusive o telefone está tocando aqui. Mas enfim, a pessoa bebe a cachaça. Então o que acontece? Você pode usar o Fórmula, e naquelas entrevistas tem vários estudos de casos de pessoas diferentes que estão usando o Fórmula para coisas diferentes. Você vai entregar serviço, alguma coisa assim, ou cachaça, ou online, offline, esse é uma escolha sua. Mas não, deixa eu só desligar o telefone aqui. Mas não a escolha, não é o Fórmula em si que vai determinar isso para você. Legal, já embutindo a próxima pergunta, né? Funciona para qualquer produto, Érico? Olha, eu juro por Deus que eu acho que você tem que olhar. Eu tentei, o que aconteceu? Tem mais de 300 testemunhos no Fórmula de lançamento no YouTube. Eu parei de contar no 300. Tá? Eu escolhi 30 e tentei entrevistar 30 dias. Eu juro por Deus que eu queria entrevistar bem mais. E eu te convido a entrar na terceira página do Fórmula de lançamento e dar uma olhada. E aquilo é só uma ínfima parte dos produtos que funcionam porque o Fórmula é novo no Brasil. Lá fora tem muito mais estudo de caso. Então assim, eu falar que funciona para todos os tipos de produto, eu sou suspeito para falar. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada isso, eu já vi isso milhares, faz 4 anos que eu me imerjo com estudos de caso do Fórmula. Então eu peço para você olhar os testemunhos e tirar suas próprias conclusões. Porque eu tentei botar 101 lá, mas a página não carregou aquela coisa toda. Procura no Google, procura ver, você vai ver que tem testemunho de gente de 17 anos, tem testemunho de gente de, sei lá, 59 anos, tem pessoas que são mais... Cara, tem um cara lá nos Estados Unidos que ele é soldado, cara, do exército, ele estava lutando no Iraque, ele usou para, enfim, para negócios militares, tá?
Então, assim, eu convido você a olhar e ver para os seus próprios olhos. Quando daqui a 1 ano, 2 anos, você vai ver muito mais entrevistas, porque minha missão é trazer essas pessoas que têm sucesso para fora. Por que eu acho que eu gosto de trazer essas pessoas para fora? Porque eu sei que essas entrevistas inspiram. Tem gente que tem, sei lá, uma fábrica de papel higiênico, vamos supor assim, e ele vai esperar um dia um outro cara ter sucesso numa fábrica de papel higiênico para ele começar. Se você é esse tipo de pessoa, ótimo. Às vezes o destino vai jogar um estudo de caso numa fábrica de papel higiênico. Se você é uma pessoa que consegue tomar uma decisão baseada, peraí, eu estou vendo centenas de testemunhos, eu posso tomar uma decisão, ótimo também, depende de você, você tem que saber quais os riscos que você quer fazer. Enfim, eu sou suspeito para falar, mas eu aconselho você olhar todos os testemunhos. E é isso aí, tirar suas conclusões. Ver a diferença das pessoas, ver a diferença dos produtos, ver a diferença de idade, ver a diferença de cor, ver a diferença de religião, ver a diferença de nacionalidade e tire suas próprias conclusões. Pois é, Érico, e assim, realmente é cada nicho diferente, coisas que eu jamais tinha ouvido falar, jamais. Como que pode ser possível trazer tanto resultado através do Fórmula? Incrível, realmente incrível. Érico, muitas perguntas. O Renato pergunta, qual o melhor meio de começar? É divulgando primeiramente os produtos de outros ou como no Fórmula mesmo, lançamento semente? Com Fórmula você vai ter a opção de escolher qual que você gosta mais. Se você quiser usar produtos de outros, tem gente que prefere, tem gente que não quer fazer produto. Tem gente que quer usar só para divulgar outros. Tem vantagens e desvantagens com isso. Eu uso para os dois. Mas se você quer usar para divulgar produtos outros ou afiliados, tem um lançamento de afiliado. Se você quer criar o seu produto, aí você pode começar com hipersemente, depois com semente, fazer o ciclo do extraordinário, fazer um relançamento. Enfim, a grande sacada é que, o que é melhor? Frango ou carne? Tem gente que gosta de carne. E por mais que você queira, ele sempre vai gostar mais de frango. Tem gente que gosta mais de frango, então tem gente que gosta mais do afiliado, que gosta mais desse lifestyle de não ter que entregar os produtos. Tem gente que gosta de construir uma empresa que tem 100% do controle, que ele controla o produto, enfim. Eu, particularmente, comecei com a segunda opção. Hoje em dia eu uso Fórmula para as duas, porque eu acho que as duas se complementam. Mas você pode começar, a maioria das pessoas que vão no Fórmula, enfim, se você já não é um afiliado profissional, e se você já é um afiliado profissional, o lançamento de afiliado é melhor para você. Vai lá, amplie o seu negócio, porque é muito fácil ampliar um negócio quando você já é um afiliado profissional. Se você está começando do zero, de repente você quer construir uma coisa que você pode deixar de herança para o seu filho, então de repente eu aconselho você começar pelo hipersemente. Mas você tem a sua escolha, você pode começar, e você pode fazer os dois, só uma coisa, faz um de cada vez. Não tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Maravilha, Érico. Vou juntar duas perguntas numa só, porque as pessoas estão perguntando se funciona para certos nichos. O Felipe pergunta, para a área de trading, treinamentos e consultoria, a Fórmula pode alavancar os negócios? Eu vejo com uma interjeição aqui, meu Deus, se pode. E a Sandra pergunta, funciona para uma editora de e-books? Então, funciona para editora de e-books, para trading, treinamentos, consultoria? Felipe e Sandra perguntaram. Nossa, com certeza. Editora, qualquer produto. Então, assim, você pode continuar falando se funciona para isso, se funciona para aquilo, se funciona para aquilo. A resposta é sim. Trading, dá uma olhada na entrevista do Fábio Coelho. Fábio Coelho e Érico Rocha, dá uma olhada lá. Editora, nossa, Mind Valley. Olha na Mind Valley, maior infoeditora do Brasil. Eu posso tentar, e o pior é o seguinte, a pessoa vai falar um nicho, talvez eu conheça pessoalmente, que eu estou há 4 anos nisso, eu posso citar o nome, como Fábio Coelho, ou a editora como a Mind Valley. Mas a grande pergunta é, eu não tenho memória, por mais que eu queira, eu não tenho memória e não conheço todos os nichos do mundo. Né? Então, assim, e no final, qual que é fundamental? Qual que é a diferença fundamental? Ela funciona, ela se conecta do jeito que o ser humano faz para fazer uma decisão. Basicamente isso. E se você quiser entender o porquê disso cientificamente, eu aconselho você ver o primeiro vídeo do Fórmula de Lançamento. Está explicado. E por que funciona tanto. Então, assim, a gente pode ficar aqui você pode citar qualquer nicho aqui, e a gente pode ficar aqui até amanhã. Maravilha, eu vou fazer a pergunta do Pablo, mas eu mesmo vou responder com a minha própria experiência, com o meu próprio ser, porque isso está acontecendo comigo hoje. O Pablo pergunta, tem problema de aplicar o hiperlançamento de semente numa área, e ser reconhecido nessa área, porém utilizar outras técnicas do Fórmula para vender infoproduto em outras áreas? Minha imagem não seria prejudicada ao ser vinculada às diferentes áreas?
Bom, Pablo, eu não sei a resposta do Érico, mas a minha resposta é: eu estou fazendo isso. Tá? Eu estou sendo reconhecido numa área e estou usando o conhecimento do Fórmula em áreas diferentes. Mas agora, tá? Não no começo, eu aprendi para começar, mira numa única coisa. Depois que você já aprendeu, depois que você já está sendo reconhecido, aí você pode começar a expandir os seus negócios. Bom, Érico, esse é o meu posicionamento e já é o meu testemunho. Qual a sua opinião sobre isso? Perfeito, não tem nada a acrescentar. Excelente. Legal. Luiz pergunta, tem muita diferença do Fórmula 2.0 para o 3.0? Eu estou curioso para saber isso também, Érico. Tem, ele fundamentalmente, eu entro muito, no 3.0 tem algumas coisas fundamentalmente muito diferentes. Por exemplo, eu entro muito a fundo no hipersemente. O módulo 0, que agora eu chamo de módulo 0, porque é para quem quer começar do zero no hipersemente, eu ensino passo a passo. Eu basicamente seguro a mão da pessoa e crio para ela. Eu até faço as páginas, demonstro como eu faço as páginas do hipersemente. Então, assim, ele é muito mais detalhado. Ele entra no hipersemente. No Fórmula 3.0, eu explico 2 outros tipos de lançamento que eu não vou falar aqui o nome. Mas, enfim, eu não sei se eu não vou falar aqui. Eu posso falar aqui o nome, mas para vocês ainda que não compraram Fórmula, vocês não entendem. Então, assim, tem um tipo de relançamento que chama R2X. No Fórmula 3.0 eu explico uma técnica mais avançada ainda que chama R3X. No Fórmula 3.0 eu explico uma técnica que chama lançamento espartano, para vender produtos de mais de 10 mil reais. Então, assim, não que vocês que estão começando agora precisem disso, mas enfim, lançamentos externos, eu dou mais insights do que está acontecendo com o lançamento externo. Quem viu o lançamento externo do Fórmula 1, quem viu o lançamento externo do Fórmula 2, ele sabe que eu estou constantemente evolvendo e treinando. São essas pequenas nuances que eu vou passar para as pessoas. Mas mais importante, das pessoas que fizeram Fórmula 2 quiserem fazer o Fórmula 3, ele vai ter direito a participar, se ele registrar, do evento ao vivo. E o evento ao vivo, enfim, eu trazer pessoas, palestras completamente diferentes. Minha intenção é renovar completamente. Não é uma cópia do evento ao vivo, pelo contrário. O que me dá tesão é assim, eu amo a Apple. Eu não sei se você gosta, não, mas eu amo. Sabe por que me dá tesão de ver uma companhia igual a Apple? Que ela faz para mim o que é o estado da arte em laptop. Talvez você goste, talvez não, mas eu amo, tá? Cara, esse MacBook Air é fantástico. E eu sei que mesmo eles tendo um produto fantástico, eles não se cansam. E eles já estão fazendo um segundo produto. Então, assim, o iPhone para mim é uma coisa legal. Eu adoro o iPhone. Estou com o iPhone 5 na minha mão, 5S. Eu tenho certeza que eles estão trabalhando, suando, para fazer um iPhone muito melhor. Por quê? Talvez comercialmente seja importante para eles não perderem mercado, mas mais porque eu alucino que eles amam o que eles fazem. E eu amo o que eu faço, e é por isso que eu não paro no Fórmula de lançamento. Podia simplesmente entregar as gravações do Fórmula de 2.0. Já tem todos esses estudos de caso que vocês estão vendo, foi feito com a versão antiga do Fórmula. Mas a Fórmula é para mim como se fosse o iPhone para ela. Eu não me contento, eu quero cortar as arestas, eu quero gerar mais resultado em menos tempo, de um jeito mais fácil. E eu faço isso através de melhoramentos e através de desenvolvimento de ferramentas por trás para deixar a vida das pessoas mais fácil. Porque quanto mais fácil for a vida das pessoas, mais rápido elas vão implementar, mais resultados elas vão ter e mais eu vou realizar o meu sonho. Atualmente, uma das coisas que mais contribui para a minha alma, contribui para o Érico querer acordar de manhã cedo, é ver um testemunho de alguém que, sei lá, teve a vida transformada. Isso aí, assim, tem poucas coisas no mundo que me satisfaz tanto, assim, fora do âmbito pessoal e familiar, que vem meu filho, vem minha esposa, que eu amo de paixão. O que eu gosto mesmo é realmente isso. Eu tive a sorte de, aos 36 anos, encontrar o que é a minha mais pura paixão. E é por isso que eu faço o que eu faço. Excelente. Érico, já emendando 2 perguntas em uma só, uma foi do Rafael, o outro não me lembro agora. Qual é a duração do evento ao vivo e qual a duração do curso online? Olha, o curso online tem 6 módulos, os módulos são distribuídos de 7 a 10 dias, eu acho que dessa vez eles vão ser distribuídos em 7 dias. Então você entra, você tem o módulo 0 e daí até o módulo 6. Na verdade são 7 módulos, aqui eu conto o módulo 0 como um bônus, tá? Para quem quer começar do zero. Nem todo mundo quer começar do zero. Então todo mundo que não quer começar do zero, começa no módulo 1. Então assim, são 6 módulos, distribuídos em mais ou menos 1 por semana. O evento ao vivo tem 3 dias de duração. Talvez os 3 dias de duração que você não vai dormir. Eu não falo de não vai dormir porque você vai ficar no bar, não. Porque é um evento que a sua cabeça explode, ele mostra. Eu faço questão de trazer pessoas que conseguem realmente expandir essas pessoas. Muitas dessas pessoas não são palestrantes. Essa que é a sacada, tá? Essas pessoas viajam o mundo para vir aqui porque elas se importam. É basicamente isso, elas se importam e eu tenho uma relação com elas.
porque elas estão no mundo não vivendo de palestra, mas simplesmente vivendo de fazer diferença no país delas e tal. Então, assim, basicamente, sou eu e elas, e essa é a minha intenção. São 3 dias muito intensos, e, enfim, quem já esteve no evento do Fórum de Lançamento, se você começar a digita aí no Google, Fórum de Lançamento ao vivo, você vai sacar alguns testemunhos dessa galera que já viveu a experiência de estar num evento desse. Eu mesmo não dormi, Érico. Eu fiquei até as 3 da manhã no dia, outro dia até as 6 da manhã com o Sebastian, enfim, sabe, eu não dormi, tá? Eu não poderia aproveitar aquele momento. E uma distinção, eu acho que você é uma das pessoas que mais pega essa distinção, porque eu acho que eu vejo você falar essa distinção, dividir essa distinção. A nossa vida, na maioria das vezes como empreendedor, uma coisa que eu saquei, e eu ia muito para os Estados Unidos, vou ainda 3 vezes por ano, junho eu estou indo de novo, eu tenho um mastermind lá, e as transformações da nossa vida, elas ocorrem de uma maneira rápida. Às vezes é uma ideia que muda o seu jeito de pensar, que começa a causar uma nova cadeia de eventos, que muda completamente a vida. Talvez o que tenha mudado a sua vida foi aquele café da manhã que a gente tomou. Aquele café da manhã que surgiu a ideia do Conaed, que surgiu o que foi, e hoje aconteceu o que aconteceu. Nesses eventos ao vivo, essa uma sacada é capaz, às vezes eu vou para os Estados Unidos, cara, são 19 horas de voo e muita gente gosta de viajar, por incrível que pareça, eu não gosto de estar no avião. Eu não gosto da comida que me dão lá. Não gosto de chegar 1 hora antes. Não gosto de passar para um check-in. Não gosto mais. Mas por que eu vou? Por que ainda 4 anos que eu vou 3 vezes por ano lá? Porque eu volto lá e eu sei que uma ideia é capaz de gerar um salto em performance. Um salto é uma ideia. Às vezes a gente fica procurando essa uma ideia por muito tempo. Estou falando que todo dia tudo é fácil. Então, assim, uma vez eu fui no evento ao vivo, Alan, não sei se eu já te contei essa história, e o cara que estava palestrando no evento ao vivo do Frank Kern, e o cara que estava palestrando é um cara que chama Jordan Belfort. Jordan Belfort é o cara do Lobo de Wall Street. Você já viu esse filme? Já vi sim, 2 vezes. Então tá bom, eu vi esse cara ao vivo, ele estava palestrando. Tinha acabado de sair da prisão, aquela coisa toda. De verdade. Inclusive, ele é o cara que apresenta o Leonardo DiCaprio no final. E ele falava uma coisa assim, inclusive ele fala de como ele era muito bom de venda, e ele usou isso sem integridade, rolou os problemas que aconteceram. Então assim, mas o fato ele falou assim, cara, é impossível você ficar, o único jeito de você enriquecer, de dar um salto, é fazer isso rápido. O problema é que às vezes você demora muito tempo para achar o que funciona. Então, o único jeito de você, os crescimentos, a gente passa muito tempo na nossa vida em platôs. Genial. Só que aí quando a gente cresce, a gente dá um salto. É um salto, ele acontece. Às vezes demora muito tempo para esse salto. E por isso que a persistência é importante no empreendedorismo. É por isso que você tem que estar lá, é por isso que você tem que estar persistente. Às vezes não vem no primeiro salto, mas quando ele vem, ele dá um salto que você não se reconhece quando você olha para baixo. Então, o Fórmula é uma aceleração desse salto. Porque ele acelera com conteúdo, ele acelera com comunidade. Eu sei que comunidade acelera. Se você quiser, sei lá, é fato, se você quiser virar um traficante de droga, anda com um traficante de droga. Do mesmo jeito que você quiser virar um empreendedor de sucesso, anda com um empreendedor de sucesso. Se você quiser virar um empreendedor pessimista, anda com um empreendedor pessimista. E se quiser falar inglês, anda com quem fala inglês. É basicamente isso. Então, assim, o Fórmula, ele tenta acelerar todo esse processo criando uma comunidade. Primeiro, virtualmente, com conteúdo. Depois, ele coloca a cereja no topo do bolo com comunidade ao vivo. Para aquelas pessoas que agem. E por que para aquelas pessoas que agem? Porque agir é parte. Eu lembro que a minha vida, minha vida de empreendedor começou na sala de leilão. Eu era treinar. Minha primeira empresa é o ProLeilões, é rematação de leilão. E é ótimo. Às vezes você vê um apartamento por 40% abaixo do valor de mercado e você tem que arrematar ele ali ou não, porque não adianta nada. Você tem uma super oportunidade e o martelo bater e você não pegar. Não faz nenhuma diferença na vida. E ali eu entendi o quão importante. Quando você está na sala do leilão, você não tem todas as informações, nunca vai ter. Porque quando está tudo ali preto no branco, acredite ou não, você não vai estar sozinho naquela sala. E essa é a sacada do empreendedor. O empreendedor é aquele que consegue ver a coisa acontecer antes dos outros. Ou ele consegue ver valor e tomar uma ação e causar reação naquilo, causar naquela visão quando ele vê uma oportunidade. E é isso que acontece. Então, no leilão era aquilo. Eu costumo falar com o Hugo, não adianta eu falar que eu quase arrematei um apartamento por 20% do valor de mercado.
Não funciona na vida. Eu quase fundei uma empresa. Eu ia fundar uma empresa. Não funciona. Funciona, eu fui e errei? Funciona. Mas não funciona se ficar quase. Então, assim, no Fórmula de Lançamento é uma experiência, é uma aventura, é ação, é mundo real. Não é um livro. E é por isso que empreendedor é conhecido como visionário, aquelas pessoas que enxergam à frente. E, aliás, tudo que está à nossa volta, exatamente tudo, um dia alguém enxergou antes das outras pessoas. Certamente, muita gente foi considerado louco por causa disso, mas simplesmente porque enxerga na frente das outras pessoas. Legal. Eduardo pergunta, quais são os requisitos, que conhecimento, que experiência são ideais para se fazer o Fórmula de Lançamento? Você pode começar do zero. Não precisa ter experiência. Tem gente que não sabia nem montar uma página. Se você já sabe, ótimo, bem para você. Tem gente que não tinha expertise em nenhuma área. Então, assim, não, o design dele é para começar do zero. E se você não está começando do zero, se você já é um cara forte, beleza, você vai pular o módulo zero. Você vai do módulo 1, direto, tudo bem, perfeito. Mas você vai ver pessoas que são extremamente milionárias fazendo aquilo porque querem alavancar as empresas. No último Fórmula de Lançamento tinha pessoas com, sei lá, faturamento de 10 milhões por ano, antes de entrar no Fórmula. E pessoas começando do zero. Então, assim, não tem nada que você não precisa nem ter nenhum pré-requisito. Desculpa, foi mal, Alan, foi mal. Tem que ter um. Você tem que ter sangue no olho, cara. Você tem que ter vontade de fazer. Assim, se o Fórmula, se as vagas do Fórmula, isso que eu imploro para você, se as vagas do Fórmula não tivessem nenhum limite, eu não estava nem aí de neguinho entrando, pagando, não fazendo nada. Mas aquilo tem limite e eu uso o Fórmula para realizar a minha missão. Então é o seguinte, você tem que fazer, você tem que estar comprometido em fazer diferença para a sua vida e para aquela área da sua vida. Se você não tiver, eu peço para você que não entre no Fórmula. Adorei o seu último comentário desse requisito. Sangue no olho, realmente muito bom. A Marta agradece a oportunidade e está perguntando, estou iniciando no empreendedorismo digital. A criação de leads, começando do zero, não tem sido fácil. O Érico está sugerindo o lançamento de um produto semente para capturar essas leads iniciais. Isso me parece muito mais elaborado do que simplesmente começar do zero. Estou enganada? Começar do zero significa criar alguma coisa onde nada existe. Tá? E eu ensino. Uma coisa que você não tem no website, você não tem nada, eu ensino passo a passo. Parece mais elaborado? É mais elaborado. Essa é a verdade, é elaborado. Só que eu falo passo a passo. O Fórmula de Lançamento não é um sprint. O Fórmula de Lançamento é uma maratona. E na maratona, sabe como é que você corre uma maratona? Um passo depois do outro. Algumas pessoas têm um preparo físico forte, nasceram com um corpo forte, e eles conseguem correr mais rápido aqui. Mas não importa, se você consegue dar um passo depois do outro, você vai ter o seu lançamento, e você vai ter a sua audiência quando você vai ter. E é simplesmente assim, basta seguir um passo no checklist. Inclusive o modo zero é checklist, passo a passo. Tá? Então, Maria ou Marta, o Alan? Marta, é o seguinte, mais importante que a velocidade é a direção. Se o seu objetivo é correr 45 km, você dá um passo de cada vez. Se você quiser correr rápido, você corre rápido. Tem algumas pessoas que já estão bobadas, malhadas, já está com aquela, sabe, tudo bem, mas se você não tem, o importante é a sua direção. Que direção você está tomando agora? Se você está indo na direção certa, pequenos passos na direção certa é o caminho. Mais importante do que a velocidade, a direção. E tem gente que faz rápido, sei lá, o Alan fez em 35 dias. Tudo bem, nem todo mundo tem a pressa do Alan, ou a necessidade ou a urgência do Alan, e eu respeito ele muito por isso, e tem pessoas que fazem mais devagar. Mas o mais importante é você seguir os seus passos na direção certa. Se você consegue seguir um passo a passo, ótimo. Então, assim, é um passo na direção certa. Todo mundo é capaz de andar 45 km? Depende do tempo que você tem. Algumas pessoas querem fazer isso mais rápido, outras pessoas querem fazer isso pausando, mas o mais importante é seguir um passo a passo. O Fórmula é o passo a passo e a comunidade que está ao redor, dando o mesmo passo que você, que ajuda, né? Não sei se você já, enfim, fez uma coisa com mais pessoas, é muito legal. Inclusive, cada vez mais temos mulheres fazendo Fórmula. Antigamente, a gente tinha mais hoje o Fórmula de Lançamento, 35% dos nossos clientes são mulheres. E
desse fórmula eu acredito que vão ser até mais ainda. Eu fico muito feliz, porque mulheres empreendedoras elas fazem um bem total. E eu acredito que para a mulher não é mais fácil que o homem. E eu não sei se eu estou certo ou estou errado, eu sou uma lição, mas não é mais fácil. Eu acredito que não é, porque, enfim, tem o lance da maternidade que na maioria das vezes o homem não tem que lidar tão intensamente com a mulher. Eu acho que é massa quando a mulher faz o fórmula, é capaz de, sei lá, de traçar o seu próprio destino, definir as horas, criar seu próprio negócio, fazer valor e fazer diferença, enfim, eu curto muito. Então, assim, isso é muito bem-vindo no fórmula. A gente tem o caso da Ana Lopes, cada vez mais, digita aí, dá uma olhada no Juliana da Mata, enfim. É muito legal, muito bom ver as mulheres cada vez mais tendo sucesso com o fórmula. O empreendedorismo não é uma coisa masculina. Eu acredito, inclusive, se não me engano, as mulheres estão passando os homens empreendedores. Eu louvo isso. A quantidade de mulheres empreendedoras está aparentemente, segundo, eu não sei onde eu li, mas tem uma estatística que as mulheres estão... IBGE, ótimo. Vamos lá, mulherada. 53% dos empreendedores no Brasil são mulheres, Érico. Exato. Isso é fantástico. Você é mais que bem-vindo do Fórmula, se você assim quiser gerar resultado para você. Olha, Érico, aliás, com o público, tá falando para o público. Pessoal, não sei se vocês conhecem o Érico há quanto tempo. Eu não sei se vocês estão conhecendo ele pela primeira vez ou há muito tempo. Mas assim, você está tendo a oportunidade de estar ao vivo, fazendo a pergunta diretamente para uma pessoa que é um mito, tá? Não sei se o Érico já sabe disso, mas ele é um mito. As pessoas fazem qualquer coisa, quem já conhece o Érico, para estar próximo do Érico. Então, quero que vocês valorizem hoje, porque não é fácil a gente conseguir ter o Érico com uma exclusividade tão grande quanto essa. Olha só, o Ricardo ele falou que nos testemunhos ele não encontrou testemunhos sobre software, se funciona. Bom, Ricardo, o próprio Érico vende, não sei se você sabe, eu entrei nesse mundo para vender software e estou começando a aplicar a partir de agora e conheço outras pessoas também. Mas, Érico, funciona para software? A minha primeira empresa, o ProLeilões, a gente vendia uma base de dados de software, eu tenho outras 4 com software. Ótimo. Então, assim, eu mesmo uso, né? Mas, enfim. Ótimo. Caroline pergunta, Érico, para quem já tem produto e eu especialista, tem produto e um especialista, pode já começar a criar o seu primeiro lançamento ou é melhor esperar receber e estudar todo o conteúdo? Eu aconselho, à medida que o Fórmula agora ele é feito de tal forma que no módulo 1 tem uma base, então você passa um módulo de base. Tá? É aquela um módulo de base. Depois eu vou ensinando lançamento por lançamento. E tem 7 tipos lá, dependendo do que você tem. E a minha sugestão, assim que você vê um lançamento que você quer executar, pode executar. Então, você viu o lançamento, o módulo 1, lançamento relâmpago, lançamento afiliado, ou lançamento semente, ótimo. Vai lá e, pelo amor de Deus, faça o mais rápido possível. Inclusive, você vai ver vários incentivos para a gente tomar ação, sprints, para as pessoas, enfim, jogarem o jogo do empreendedorismo. Então, eu aconselho pelo menos você ver o módulo 1 e depois escolher o seu tipo de lançamento e mandar bala. Tem gente que só aplica um dos lançamentos do Fórmula e continua aplicando eles para sempre. Cachaçaria Nacional, dá uma olhada na entrevista, ele só está fazendo lançamento relâmpago. Tem gente que, enfim, tem gente que fica num tipo de lançamento só, você não precisa fazer todos os lançamentos. Bom, o Roberto, ele dá os parabéns pra gente, agradece por compartilhar esse conteúdo. Ele falou que está chegando agora nesse mundo digital e tem aprendido muito com os vídeos. Pergunta, para fazer 6 e 7 pela primeira vez, qual o tamanho mínimo da audiência que tenho que ter para obter resultado no primeiro lançamento? Não tem como eu te responder isso. Não é o tamanho da audiência, sim a qualidade da audiência. Então, assim, eu já vi o próprio Carlos Pereira fazer um lançamento para 3 mil pessoas e vender 2 milhões de reais. Eu já vi também pessoas fazendo lançamento para 50 mil pessoas e vender menos. Então, assim, como é que eu vou te falar se eu não sei seu nicho, se eu não sei isso? Então, assim, o Conaed fez 6 dígitos com 4 mil e alguma coisa pessoas. Então, assim, depende. Você tem que sentir a temperatura. Quanto custa? É a mesma coisa se você chegar assim e falar assim para mim, Érico, quanto custa um carro? Cara, varia. Varia entre X e Y. Tem uma pessoa que já fez 6 dígitos com 17 nomes. Né, estudo de caso. Lá fora. 17, lançamento de semente, 17 nomes, 6 dígitos. Érico, aqui no Brasil eu conheço alguém que fez o primeiro lançamento, fez para 212 pessoas, chegou em 95 mil reais e ficou triste.
Ah, é! Jerônimo! O Jerônimo, exato. Exatamente, gente. Procura Jerônimo Temel e vê isso. Então, assim, varia muito. Então, por que varia muito? Porque a qualidade das pessoas, não necessariamente a quantidade. É verdade, ele ficou triste. Inclusive, digita Jerônimo Temel e Érico Rocha, é um coach, né? Se você é coach, você consegue simpatizar. E ele fez e ficou triste, inclusive. Tá? Ele conta por que ele ficou triste. Né? Depois você vê a entrevista. Mas eu chamo a atenção pelo seguinte, Érico, dessas pessoas. Às vezes a gente fala de alguns números e as pessoas, alguns no primeiro lançamento já aceitam, conseguem 6 dígitos, ou seisão, né? Aqueles 6 dígitos grande, não é só 100 mil reais, é mais do que isso. Logo de cara, no primeiro lançamento. Mas eu costumo dizer o seguinte, que quando está começando, muito mais importante do que o sucesso no seu primeiro lançamento é você saber da direção que você está indo, é o que o Érico falou, não importa a velocidade, e sim a direção. E eu vejo algumas pessoas com uma expectativa tão grande, porque querem fazer aquele número gigantesco, e olha só, o próprio Jerônimo, fazer 90 e tantos mil reais com 212 pessoas e ficar triste. Gente, pensa, você está me ouvindo, você tem uma lista de 212 pessoas e vende 90 mil reais, você vai realmente ficar triste? Ou seja, não é o primeiro lançamento, esses números astronômicos. Pode acontecer? Pode. Pode, exatamente. Estou te interrompendo. Continua, Alan. Mas o aprendizado é o mais importante, a direção que você está indo. Antigamente, sempre cito uma antiga propaganda da Pirelli, cujo Ronaldo Fenômeno era o grande propaganda, que falava assim, direção não é nada sem controle. Tá? Ou seja, potência não é nada sem controle, melhor dizendo. Potência não é nada sem controle. Então não é questão da potência nesse inicial, é a questão do controle. Muito mais importante. E a chance são que a maioria das pessoas não vão fazer 6 dígitos no primeiro lançamento. Isso é uma coisa importante para você. Quando uma pessoa faz 10 mil reais, 5 dígitos no primeiro lançamento, eu morro de felicidade. Porque a grande sacada é você construir lançamentos em cima de lançamentos de forma que ele fique cada vez mais sólido e cada vez... Então, assim, eu não sei qual vai ser o seu número inicial. Não sei o que é muito para você. O mais importante é você não se comparar. Isso é uma grande sacada de empreendedorismo. O mais importante não é você se comparar com outras pessoas. É se comparar com você mesmo. O mais importante é você obter um salto em quem você era e fazer esse salto acontecer constantemente. Então, o número não é importante. O importante é, eu causei um salto em mim. Hoje o Érico transformou. Hoje ele criou isso. E para muitas pessoas, eu estava entrevistando uma pessoa que eu acho que é o Luiz Rafael, se não me engano. E ele falou assim, no primeiro lançamento dele, ele fez 5 mil reais. Eu acho que foi o Luiz ou o Fernando. Eu falei assim, nossa, eu tinha acabado de sair de entrevistas de lançamento de 6 dígitos, eu estava achando pouco, entendeu? Eu estava achando pouco, Alan. Eu estava entrevistando, sei lá, quem fez 7 dígitos, sabe? 5 mil reais. Eu falei assim, nossa, mas aí eu virei para ele e falei assim, nossa, não se preocupa, cara, porque esse é o seu primeiro lançamento. Ele falou assim, Érico, como assim não se preocupa, cara? Isso é 3 vezes mais o meu faturamento mensal do meu site. Nesses 4 dias eu gerei 3 vezes o faturamento. Então é importante você estar sempre presente que no jogo de empreendedorismo, não necessariamente você tem que estar se comparando com as outras pessoas, você tem que estar se comparando com você mesmo. Eu jogo jogos comigo mesmo. Se você ficar se comparando com outras pessoas, você vai ficar maluco, porque você sempre, não importa que nível você tem, sempre tem alguém que faz 20 mil vezes mais que você. Isso deprime as pessoas. Acho que elas não estão no caminho certo. Então joga o jogo contra você. Seta a barra em você e vai para frente, constantemente evolua. Ótimo. Rafael pergunta, vocês têm alguma dica para quem ainda não descobriu o seu propósito, mas quer empreender? Aliás, é bastante recorrente essa pergunta, viu, Érico? Olha, é o seguinte, primeiro, a minha primeira dica é o seguinte, começa em uma área que você tem aptidão. Eu não estou falando de um nicho, de um produto. Começa numa área. Eu sei que você vai ter mais aptidão com uma área em relação a outra. Sei lá, de repente desenvolvimento pessoal, de repente a nutrição, de repente tem 20 mil áreas que eu podia falar assim. Começa nessa uma área. Esse é a melhor dica. Se você não sabe ainda a área, começa com uma. Começa com uma que você tem mais aptidão, tem mais prazer. E todo mundo tem prazer por uma área. Usa isso como um teste. Você não precisa, cara, isso aqui não é vestibular, não. Você precisa, com 18 anos, descobrir o que você quer fazer na vida e depois vai ficar 5 anos naquela área. Não, pelo amor de Deus, graças a Deus. Não é isso. Você pode testar, você pode experimentar. Você pode experimentar com resultado. Você pode mudar. Pode mudar. Muda, faz uma de cada vez. Não existe fracasso. Só fracassa quem desiste. Ponto. Eu acredito piamente nisso.
Legal. Olha, Érico, aqui a pergunta do Yaron. O que não é mostrado nos vídeos do Érico que só existe para quem faz o curso? Scripts, técnicas detalhadas? Por favor, diga-nos um exemplo. Scripts, técnicas detalhadas, checklists, mostrando eu fazendo meus lançamentos, mostrando eu palpitando sobre os meus lançamentos, mostrando eu falando por que cada palavra é falada, eu distinguindo por que uma coisa é importante e outra não. Tudo, o fórmula de lançamento, ele tem 6 módulos e é a coisa mais intensa do mundo. Então, assim, só o hiperlançamento de semente é um passo a passo, ferozmente. O que eu falo de hiperlançamento de semente dura 20 minutos no fórmula. Esse eu divido o hiperlançamento em 6 marcos, eu destroço, passo a passo. Então, assim, é uma fórmula. O que eu falo nos vídeos é sobre o conceito, o conceitual daquilo. Fora disso, tem muita gente que vê aquilo e tenta replicar, mas ele começa a ignorar pontos importantes e deixar de colocar pontos que são importantes. É difícil, é que nem uma receita de bolo. Você consegue ver o bolo. Basicamente, nos meus vídeos de fora, você consegue ver o bolo, mas a receita eu dou dentro do fórmula. Por quê? Porque é uma receita intensa. Eu acredito que para fazer funcionar, não só você precisa de foco, precisa de dedicação, mas precisa de uma comunidade também. Daniel pergunta, Alan, tenho expertise no nicho de mercado, mas ainda não tenho ideia de como transformar tal conhecimento em produto. O Fórmula vai me ajudar nesse sentido? Com certeza. Ele vai te dizer passo a passo como você faz isso. Passo a passo, centímetro por centímetro, sem nenhuma vírgula ser deixada para trás. Luiz parabeniza a gente, fala que tem acompanhado a nossa comunicação e está gostando muito, e que a Fórmula ensina técnica e tudo mais. Porém, se o produto não oferecer um excelente diferencial, pode acontecer de dar errado? A Fórmula não vai te ensinar a vender o que não funciona. A Fórmula te ensina a entender o que funciona, ela vai te ensina a encontrar o que funciona, mas ela não vai te ensinar a vender o que não funciona. A premissa da Fórmula é criar uma oferta que realmente funciona. Então a Fórmula não é um passo de mágica. Então, a grande sacada é isso, ela vai te entender e vai te dar esses sinais antes até do produto ser feito. Né? Então, assim, o princípio do Fórmula é geração de valor, geração de transformação. Então, se você não tem um produto que faz a diferença na vida das pessoas, pelo amor de Deus, não use o Fórmula para vender. De repente você vai até conseguir, mas eu não aconselho você fazer isso. Eliane pergunta, Érico, como eu faço com a timidez? Não consigo me imaginar fazendo vídeos como vocês. Eliane, antes do Érico responder, Eliane, eu sou uma pessoa bastante tímida. Eu conheço muitas pessoas que são bastante tímidas. E eu comecei toda essa jornada num testemunho que eu fiz pro trabalho do Érico. Foi meu primeiro vídeo que foi para a internet da minha vida. E eu consigo fazer. Aliás, nós temos conhecidos aí, por exemplo, o Rômulo, ele é uma pessoa extremamente tímida, e ele é o grande nome da sedução no Brasil. Olha só que coisa interessante, o cara é tímido e ele é o grande nome da sedução, porque ele aplica métodos. Érico, mas com você, a pessoa é tímida, e aí, como que faz? É o seguinte, ela pode fazer o Fórmula sem fazer um vídeo na vida, não precisa fazer vídeo, necessariamente. Então, assim, o vídeo vai aumentar a chance dela de conversão? Vai, mas ela precisa fazer? Não. O próprio Rafael da Cachaçaria Nacional nunca fez um. Mas nunca fez um que vender. Agora ele faz alguns. Então, assim, você não precisa, muitos dos lançamentos são simplesmente e-mails. Principalmente se você fizer lançamentos afiliados ou lançamentos relâmpago, são os mais fáceis de fazer. É claro que se você quiser atingir mais impacto, eventualmente você vai ter que fazer vídeo, porque vídeo conversa, mas você não precisa nem aparecer nos vídeos. Simplesmente pode ser a sua voz, gravar a sua voz. Então, assim, hoje em dia eu faço bastante vídeo, porque, enfim, eu me conecto muito com o Fórmula. Muito, uma paixão minha. Mas eu não precisaria de fazer esses vídeos para fazer necessariamente a coisa funcionar. Rogério pergunta, quanto tempo deve ser disponibilizado para acompanhar bem e aproveitar o Fórmula? Deixa eu pensar, quanto tempo deve ser disponibilizado? Não sei, sinceramente eu não sei, depende da sua velocidade. O Fórmula em si, você não precisa fazer no tempo do Fórmula, você pode fazer o Fórmula em 9 meses, se você quiser. Então, dependendo da sua velocidade, se você é mais devagar, tem menos tempo, faz ele mais devagar. Se você é mais rápido, tem gente que devora cada módulo em um dia. Né, um dia por módulo. Então, depende de você, mas o mais importante é que esse não é o... Assim que você vê o conteúdo, você vai consumindo ele na medida que você quer. A grande sacada é que muita gente fica viciado no Fórmula, passa a noite sem dormir. Então, assim, não é tempo. O Fórmula não é uma coisa difícil de fazer. Não é que nem academia, que você tem que ir para academia. A maioria das pessoas tem um problema de entrar no Fórmula e parar de dormir por uns 3 ou 4 dias. Sério mesmo, tem testemunho assim, cara, agora que eu estou entrando aqui, não consigo dormir.
É que nem aquele livro. Quanto tempo deve ser disponibilizado para ler um livro? Não sei. Se o livro for bom, você não consegue parar. Depende, não é tempo. Quanto tempo deve ser disponibilizado para ver um filme bom? Cara, filme bom de 3 horas, o filme passa rápido. Filme ruim, entendeu? Então, assim, o Fórmula, geralmente, o design dele, muita gente fica sem dormir na primeira vez que vê. Não é todo mundo, mas enfim, é o que é. Legal. Olha, Érico, são muitas perguntas, tá? Vou fazer mais algumas, eu vou responder mais algumas, porque senão a gente vai passar a noite aqui respondendo perguntas. Procurei ser o mais rápido possível aqui, agrupar algumas perguntas para responder o maior número de pessoas possível. Bom, Érico, a pergunta: quando abre as inscrições para o FL, para o Fórmula? Olha, as inscrições abrem dia 13, terça-feira, às 9 da manhã. Eu espero que sim, tá? E a gente está lidando com uma coisa ao vivo, então pode ser que aconteça um imprevisto se eu teve que abrir mais tarde. Então, é o que é, tá? Mas a minha previsão é abrir dia 13, às 9 horas da manhã. Então, eu mando um e-mail e dou para as pessoas mandarem e-mail, por exemplo, como o Alan, parceiros, para mandar e-mail também. E nesse e-mail tem um vídeo. Tá? Então, é o último vídeo onde eu explico beabá, passo a passo, cada centímetro do que vai acontecer no Fórmula. E nesse vídeo você tem a sua chance de se inscrever. Tem um formulário onde você vai deixar um nome importante, você deixar o telefone logo naquele formulário. Por quê? Porque a Fórmula existe, gente. Então, se acontecer alguma coisa, a gente precisa contactar você. Então, peço que você deixe o seu telefone correto ali. Então, vai ter o nome e o telefone. Depois você faz fazer o pagamento do Fórmula. E depois que você faz o pagamento, definitivamente tem um vídeo falando: nossa, obrigado por você fazer o pagamento. Eu já te mando o login e a senha do Fórmula. E eu te mando um formulário para a gente te cadastrar logo de cara, imediatamente, na comunidade Facebook. E a sua jornada começa ali. Você vai ter disponibilizado os bônus, vários bônus que eu já preparo para o Fórmula, e mais o módulo 0, para você começar a destrinchar o Fórmula. O módulo 1 começa dia 20, se não me engano. Tá? Eu queria, porque assim, eu não sei ao certo se o Fórmula vai ficar aberto por 4 horas, não sei se vai ficar aberto por 1 hora, não sei se vai ficar aberto por 1 ou 2 dias, ou até por mais dias. Eu sei que eu nunca deixei o Fórmula aberto por muitos dias, porque ele sempre lota muito rápido. Então, eu tenho certeza que dia 20 as aulas vão começar em cima do módulo 1. Então, assim, você já começa no módulo 0 e já começa a trocar uma ideia com a galera da comunidade. Você vê que aquilo é real mesmo. E muita gente fica essa semana sem dormir, consumindo os bônus, o módulo 0. Tem gente que é mais apressado e quer colocar a coisa mais rápido. Tem gente que prefere mais cauteloso, prefere estudar mais. Tem gente que prefere ver as outras pessoas terem resultado para depois ter. Então tem todo jeito, tá? Mas mais interessante é isso que acontece. Aí você recebe a sua viagem, começa. Olha, por falar em ficar sem dormir, eu fui uma pessoa que fiquei sem dormir quando eu comprei o Fórmula. Eu levantava, estava assistindo os vídeos, eu levantava, eu dava pulo na cadeira e falava: como é que eu não sabia disso antes? E no dia de comprar eu também fiquei sem dormir. Eu lembro que eu abri o carrinho no dia 11 de junho, às 9 da manhã. Era 9 alguma coisa, eu comprei. Sabe por quê? Porque antes o Érico tinha aberto uma turma no lançamento semente do Fórmula e eu fiquei de fora. E eu não queria ficar de fora. Aliás, a pergunta é essa: tem limite de vagas, Érico? Tem limite de vagas mesmo. Tá? Se o Fórmula fosse um e-book, não me importaria, mas o Fórmula não é. O Fórmula é uma experiência. Então, assim, tem um limite de vagas, a gente mantém esse limite de vagas e depende, eu não sei, sinceramente, eu não sei quanto tempo vai demorar. Será que vai demorar um dia? Será que vai demorar horas? Eu não sei, não tenho a menor ideia. A única coisa que eu sei é que os indicativos desse lançamento, cada vez mais, tem mais pessoas, porque a gente tem cada vez mais prova. E o que é que as pessoas tendem a acreditar mais em resultado. Tem uma coisa muito legal do meu filho, né? Ele não segue o que eu falo, ele segue o que ele vê. E o ser humano, e ele é novo, né? É engraçado. Eu posso falar para ele não fazer isso, se eu fizer, ele faz. Então, assim, o ser humano, ele tende muito a seguir o que ele vê, não só o que ele ouve a pessoa fazer. E cada vez mais, com cada vez mais testemunhos, as pessoas veem empreendedorismo de resultado na frente dos olhos dela. Então, assim, isso é muito bom por duas coisas. Porque quando elas entram no Fórmula, elas tendem a aplicar muito mais rápido, porque, enfim, elas já viram o resultado daquilo acontecer. E 2, elas tendem a agir mais rápido. Mas o Fórmula é uma oportunidade. E se eu não tivesse a limitação de eu rodando esse programa, eu abriria para o maior número de pessoas possível, cobraria qualquer preço, mas mesmo cobrando o investimento que o investimento eu tenho problemas de conseguir acomodar todo mundo. Se você acha que não é isso, você vai entender no evento ao vivo como uma coisa acontece. Muita gente ficou de fora. E para mim,
não é muito legal, sabe? São outros problemas que você lida quando você tem uma fórmula. A maioria das pessoas lidam porque não tem cliente, oportunidade menos. Outras pessoas lidam porque tem oportunidade mais, não sabe escolher elas. Érico, a pergunta que não quer calar. Quanto custa o Fórmula e as formas de pagamento? Então tá bom, olha, o Fórmula da última vez que eu vendi ele a R$5.000 em 5 vezes no cartão de crédito. Eu não trabalho com boleto, tá? Não porque eu não gosto de boleto, mas porque a gente, no nosso sistema de pagamento, não aceita boleto. Tá? Então você tem duas opções de pagamento. É o seguinte, da última vez eu cobrei R$5.000 em 5 vezes. Ou R$4.000 você vai cobrar à vista. Eu ainda não sei, te juro por Deus, não sei se eu vou cobrar esse preço. Menos que isso não vai ser. Isso eu posso garantir para vocês. Talvez seja mais. E por que talvez eu tenha que cobrar mais caro? Para limitar o número de pessoas. É o que é. Quanto mais barato eu compro, menos pessoas. E é o seguinte, eu falo assim, Érico, mas você pode cobrar barato e dar mais oportunidade para as pessoas. Mas o fato é o seguinte, uma coisa eu aprendi na vida. Se você der uma coisa de graça, menos pessoas vão implementar. É fato, eu não sei se você conhece ou não, você tem as diferentes opiniões, mas na minha carreira é o seguinte, quanto menos uma pessoa paga por uma coisa, menos ela implementa. E de novo, eu não estou comprometido em ensinar, eu estou comprometido em gerar resultado. Então, eu sei que quanto mais as pessoas investirem, é uma espécie de comprometimento. Não foi eu que inventei isso, se você investir R$50.000 numa hora de consultoria, as chances são que você não vai tá com o Facebook aberto nessa hora de consultoria. É normal do ser humano. Então, o jeito que eu acho... Então, quando a pessoa entra no Fórmula, ela está com pessoas que estão ali e não estão de brincadeira. Isso é fato. E não estão com tantas pessoas assim. Então, assim, o preço é uma maneira de eu ter pessoas mais comprometidas com Fórmula e de uma forma de limitar, porque eu não consigo... geralmente eu não consigo. Eu falo que eu não consigo. Até hoje, todos os lançamentos eu não consegui. Então, é o jeito que eu consigo lidar com essa demanda. Então, assim, definitivamente não vai ser mais barato. E, definitivamente, se é o último centavo que seu, de repente você tem que lidar com outros problemas, não com fome. Tá? Mas você já sabe que esse é o tipo de programa, vai ter que tomar decisão ou não, isso aí é o que você quer. Você pode deixar para depois, quer trucar. Tem muita gente que truca, não, isso não vai acontecer, truco. Não, enfim, você lida do jeito que você lida com a sua vida. Pois bem, gente, e assim... salientar o que o Érico falou, ele não aceita boleto, o sistema dele não aceita boleto. Portanto, se você quer fazer parte do Fórmula, prepare-se. Se você quer fazer parte do Fórmula, você tem até terça-feira para se preparar, para ter um cartão de crédito com limite disponível, porque senão você vai ficar de fora. E acredite, é muita gente interessada. O Érico já passou alguns números, mostrou que tem muita gente, e é fato, tá? Isso não é blefe, é fato. E a gente trabalha com transferência bancária. Você pode transferir, mas a gente não trabalha com parcelamento e transferência bancária. Simplesmente a gente não tem a logística para fazer isso. Então, se você quiser pagar por transferência bancária, você pode fazer, tem as instruções no dia, e você transfere, mas aí você tem que pagar o valor à vista, que é R$4.000. Se você quiser parcelar, tem que ser no cartão de crédito. Ok, Érico, você oferece garantia? Garantias, inclusive eu vou falar a exata garantia no dia do... Eu sempre adoro minhas surpresas, né? Então, sim, eu ofereço garantia. E eu vou falar a exata garantia que eu ofereço no dia do vídeo de vendas. Então, eu vou deixar essa em suspense para vocês. Legal, Érico. Você já citou alguns bônus que você entrega aqui, como o evento ao vivo para quem é rápido, quem consegue garantir seu lugar, a comunidade no Face. Você pode falar de outros bônus, por acaso? Olha, eu adoro minhas surpresas, Alan. Ótimo. Então, assim, a comunidade é um bônus. Essa comunidade é uma comunidade moderada e direcionada. Não é uma comunidade onde qualquer um fica falando, então, extremamente moderada. É o terceiro pipoqueiro. Eu não sei se é uma maneira certa de falar, mas eu não consigo expressar essa comunidade de uma maneira diferente. E as pessoas entram. Então, assim, é direcionada, eu estou ali na frente, então não é qualquer comunidade. Tá? É a terceira comunidade que eu giro, que eu construo, que eu modero, que eu direciono. Então, essa é uma. E eu tenho alguns mais bônus também, mas eu adoro minhas surpresas. Então, eu vou deixar isso para o dia 13 para você. Legal, mas eu vou cortar o caminho e não vou deixar suspenso, tá? Eu acredito tanto no Fórmula, vocês veem, vocês estão sentindo o quanto eu acredito no Fórmula. Eu sou a transformação realizada pelo Fórmula. Eu tenho, como eu comentei aqui no começo, a minha história está completamente enraizada com o Fórmula e acredito, eu sei de tudo, da capacidade do Érico, da capacidade desse produto, desse método, da capacidade da comunidade.
e poderia dar aqui dezenas de motivos por quais eu recomendo o Fórmula. É simplesmente o melhor produto para você criar um negócio do zero, é o melhor produto para você alavancar os negócios que você já tem existente, seja atuando online ou offline. E por isso eu incentivo você comprar o Fórmula e ofereço bônus exclusivos nossos do Conaed para quem adquirir o Fórmula através do nosso link. No dia que abrir o Fórmula, eu, no mesmo dia, vou disparar um e-mail. Se você clicar naquele link e adquirir o Fórmula através daquele link, você vai ganhar alguns bônus exclusivos. E olha só, para todo mundo, quais são esses bônus? Primeiro bônus é um curso de como começar. É um curso que nós temos aqui no Conaed, dividido em outras áreas. A gente vai juntar e vai começar um curso de como começar. O Érico vai apresentar como começar no módulo 0 e a gente vai dar uma outra pegada, uma outra forma, porque muita gente, para complementar esse início do Fórmula. O Fórmula é uma coisa bastante poderosa. Então a gente ensina com esse bônus como começar na direção certa para que você utilize o Fórmula e acelere os seus resultados utilizando o Fórmula. O outro curso que a gente vai dar, o outro bônus que a gente vai dar é um bônus, é um documento com as ferramentas que nós usamos aqui no Conaed. Nós usamos mais de 30 ferramentas. Para que isso? Para você saber do que parar, começar a pesquisar a internet toda, de quais ferramentas utilizar, a gente vai dar mastigado as ferramentas que nós utilizamos, as vantagens e desvantagens de cada uma, quanto custa, quais são de graça. Sim, tem ferramentas muito poderosas que são de graça. Esse é bônus para quem adquirir o Fórmula através do Conaed. Outro bônus, olha só, o que eu vou falar aqui, talvez as pessoas que estejam ouvindo ainda não tenham dimensão de quanto vale isso. Mas é um bônus que eu chamo de Masterclass. Masterclass é uma derivação que eu fiz de um Mastermind. Se você ainda não sabe o que é um Mastermind, tenha certeza que você vai saber muito, muito em breve e o grande valor que tem no Mastermind. O Masterclass vai ser um encontro que a gente vai organizar online, onde nós vamos debater caso a caso, pessoa por pessoa que adquirir o Fórmula com a gente, estratégias do negócio para as pessoas, como se fosse uma sessão de Mastermind. Eu vou trazer alguns especialistas para participar disso, e caso a caso, a gente vai dar alguns minutos para a pessoa expor qual é a ideia de negócio, e a gente vai direcionar as pessoas em cada um dos seus negócios. Esse é um bônus, são 3 bônus para todo mundo que adquire o Fórmula através do Conaed. E para quem já é cliente do Conaed, tem um quarto bônus, certo? E um quarto bônus vai ser 1 hora de consultoria individual comigo e com a minha equipe. A gente organiza isso, faz uma consultoria através da internet, ou seja, não há limitação física de qualquer lugar do Brasil ou do mundo que você esteja. A gente vai trabalhar 1 hora exclusiva com isso. E não sei se vocês sabem, mas depois do Conaed, muitos de vocês talvez já entraram em contato comigo por e-mail, Facebook, etc. E 1 hora comigo está bastante concorrido, bastante. E eu vou entregar exclusivo para você que é membro do Conaed, já é membro do Conaed e vai se tornar membro do Fórmula também. Portanto, aliás, também quem é membro do Conaed tem todos esses bônus, alguns desses já está dentro do portal do Conaed, o bônus de ferramenta, os outros bônus você também vai ganhar. Então, repetindo, bônus de ferramenta, o bônus de como começar, a Masterclass, onde vai ter dezenas de pessoas discutindo o seu negócio, e a questão da consultoria individual para quem adquirir o Fórmula através do Conaed. Vou mandar e-mail para vocês nos próximos dias. Utilizem o link do Conaed e você vai ter direito a esses bônus exclusivos se você adquirir através do e-mail que a gente vai mandar na abertura do Fórmula de lançamento. É esse meu presente para vocês. Eu acredito tanto nesse produto e eu quero me cercar de gente que tem resultado também. Eu compartilho da mesma missão que o Érico, de transformar o mundo através do empreendedorismo, e é por isso que eu ofereço tudo isso para vocês. Legal? Érico, muito obrigado pela sua atenção. Eu sei que é raríssimo conseguir
o seu tempo para falar com uma audiência aqui de centenas de pessoas. Estamos com nem sei quantas pessoas agora, mas são centenas de pessoas. Muito obrigado. Como eu falo para você que está nos ouvindo, o Érico é um mito, ele já é um mito. Não é simples conseguir atenção exclusiva igual a gente conseguiu hoje. Érico, muito obrigado. Eu fico feliz, Alan, e ao mesmo tempo, eu preciso falar, talvez as pessoas me veem, sei lá, como um guru, e para muita gente essa palavra significa muita coisa boa, para muita gente significa muita coisa ruim, e para mim só significa que eu tive, sei lá, algum sucesso na vida. Uma coisa eu posso te garantir, não foi porque eu era mais inteligente, não foi porque isso e por aquilo, foi simplesmente porque eu me deparei com essa forma, talvez antes que alguma outra pessoa, e não só me deparei com essa forma, mas eu apliquei essa forma. Então, assim, tudo, e é isso que eu ensino. Ontem eu estava vendo no Mastermind, um colega chama Bruno J. Gimenez, ele tinha feito um lançamento que fez história no ramo da espiritualidade. E as pessoas perguntam se essa forma funciona. Ele simplesmente tinha feito grandes dígitos, né, grandes seisões. Eu não sei se eu tenho a permissão dele para falar quanto ele fez, mas é uma coisa incrível, o maior lançamento do Brasil. E para mim foi feliz ver uma pessoa num ramo completamente diferente, de idade completamente diferente, de crenças completamente diferentes, fazendo a diferença para a comunidade deles, e isso me prova duas coisas. Um, que funciona. Dois, e que é replicável. Então, assim, não é talento, não é isso, é uma sacada, é metodologia, é uma forma, é um passo a passo, quando aplicado, gera o resultado. É por isso que eu sou tão apaixonado por essa forma, e talvez é por isso que ela seja uma das formas que gerou mais casos de sucesso, e eu não estou falando do Brasil, tá? Mas mundiais até hoje. E é com muito prazer que eu tenho, não meço esforços para fazer com que cada vez mais pessoas não só se tornem estudantes da forma, não quero mais estudantes da forma, eu quero pessoas que aplicam a forma. Essa é a minha missão, cada vez mais ter pessoas que aplicam a forma. Por isso que tudo que eu direciono é a aplicação, é a mudança, é a criação de resultado. E muito obrigado, cara. Fico muito feliz cada vez mais de participar de um webinário ao vivo para a sua comunidade, respondendo perguntas e tirando algumas dúvidas que elas tenham, que possam estar parando elas de chegar onde elas querem chegar. Muito obrigado, Alan. Nossa, Érico, eu agradeço. Eu gostaria de lembrar a todos que estão ouvindo, o trabalho do Érico, que vem revolucionando o Brasil, começou há muito pouco tempo no Brasil. Tá? Nós estamos no começo de uma grande revolução, ou seja, quanto antes você entrar, mais no topo dessa revolução você vai estar. Nós temos no Brasil hoje, atualmente, literalmente, dezenas de milhares de oportunidades que nós podemos aplicar o Fórmula. Dezenas de milhares. Simplesmente, quem está com isso mais tempo, simplesmente não consegue fazer tudo o que deseja, porque é muita, muita oportunidade. Olha só, recado internacional aqui da Izzy, de Cabo Verde, na África. Ela falou que quer o Érico por lá. Olha só, Érico, de Cabo Verde, na África, a Izzy está nos acompanhando agora, quer o Érico por lá. Izzy, você, inclusive, pode ser o Érico por lá. Não sei se já existe um Érico, mas o Érico, ele aprendeu isso. Existem outros Éricos espalhados pelo mundo. Mas, Érico, olha só o tamanho do impacto do seu trabalho, cara. Fico muito feliz. E o tamanho de impacto da sua audiência, né? E para você que me quer em Cabo Verde, é simplesmente a grande sacada disso, que o conhecimento agora é possível você aprender. E eu não falo aprender só escutar. Eu não falo aprender só ver, mas aprender e participar junto com pessoas de todo mundo. E a única barreira que separa isso, mas na maioria das vezes, é a língua. Então, em Cabo Verde, beleza, você está falando português, vem aqui, aplica aqui, a gente vai estar junto. O Rafael Abelan, digita Rafael Abelan e Érico Rocha, você vai ver que o cara, ele estudou a fórmula da Austrália, apesar de ser brasileiro. Tem o Alex, que estudou do Japão, tem a Juliana da Mata, que também estudou da Austrália, tem um cara que estudou da Suíça e por aí vai. Então, assim, graças a Deus, o conhecimento não tem mais essa fronteira. A gente pode aprender diferentes técnicas e ter resultado, participar, não só, e participar dessa aventura junto, não só simplesmente, não precisa estar mais fisicamente, inclusive precisa mesmo, né? A gente está fazendo dá uma olhada no que a gente está fazendo agora. Eu estou agora de Brasília, o Alan de São Paulo, você lá da África, enfim. Joia! Gente, é isso aí, o carrinho do Érico abre terça-feira, por volta das 9 horas, se não houver nenhum problema técnico. Estamos a menos de uma semana do lançamento e eu estou completamente à disposição de vocês para tirar
qualquer dúvida que tenha sobrado. Manda um e-mail para contato@conaed.com.br e estarei lá para tirar qualquer sombra de dúvida que você ainda tenha para descobrir se o Fórmula é ou não é para você. Érico, muito obrigado pela última vez. Pessoal, muito obrigado. Grande abraço, Alan. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço a todos.